E então, muchachos, alguma vez alguém disse pra você que não há nada mais belo e reconfortante que a morte? E caso alguém disse isso pra você, com certeza essa pessoa não era humano ou provavelmente era muito louco da cabeça. De qualquer forma, alguém tinha falado isso para o Prota. E eu acho que ele queria ver se isso era verdade, porque ele foi atropelado por um carro. E o coitado voou muito longe. E eu acho que ele tava sendo entregado pra morte, porque de entregador ele morreu, né? Daí ele foi entregado pra morte, entendeu? Entregador, entregado. Cacilda de dicção, meu Deus. Tá, voltando. O Prota só tava o pó da rabiola, ou pelo menos eu acho que isso deu o Prota. E toda vez quando a pessoa sempre tá morrendo, ela já começa aquele desespero, questionando se ela morreria ali, ou se ela viveu bem o bastante, e se sua vida não tinha sido um lixo. O Prota estudou num colégio do seu bairro, Noriagjin, e tinha 7 anos como um servidor público de 9ª classe. E com 33 anos de idade, ele acabou virando um motoboy. E já sua mãe fez tudo que ela podia para dar uma vida boa para ele, ao qual ela mesma não pôde ter. E ela trabalhou nos mais diversos empregos, de vendedora, cuidadora de idosos, lojista, florista. Ah, e já o pai do Prota havia morrido. Mas mesmo diante de tudo isso, ela fez o possível e o impossível para que o Prota entrasse na faculdade. Entretanto, as dívidas não paravam de acumular. E por causa de um câncer no pâncreas, ela morreu no ano anterior. E o Prota estava se perguntando se ela estaria orgulhoso dele quando eles se encontrarem no céu. Mas enquanto refletia isso, o Prota notou algo. E era tipo um colar com uma bolinha no meio. E aparentemente aquilo era a única coisa que tinha restado do seu pai. E desesperadamente o Prota se arrastou até ele, declarando que ele não poderia perder isso também, porque essa era a última lembrança que ele tinha da sua família. E no momento em que ele morreu, milagrosamente aquela bolinha de gude vermelha começou a brilhar intensamente. E como vocês já estavam esperando, é óbvio que o Prota foi reencarnado em outro corpo. E ele já se levantou perguntando como que ele tinha sobrevivido àquele acidente. Nisso a cabeça dele começou a doer, daí várias e várias memórias apareceram. E atualmente ele era Cho-Hui, que vocês sabem que eu não vou chamar ele nem de Cho nem de Hui, vai ser só de Prota. E neste momento ele foi recebido por 2 pessoas. E esse cara aí provavelmente era o pai do Cho-Hui, questionando se ele se sentia melhor. E o Prota respondeu que tava bem, só sua cabeça tava meio doendo. Daí o pai do Prota, ou o pai do corpo, ou do pai do Prota, alguma coisa assim, declarou que ele tinha dormido por 3 dias enquanto se contorcia de dor na cama. Então era muito bom que ele estava melhor. E neste instante a barriga do Prota roncou, mostrando que ele tava com muita fome. Mas aparentemente ele não era o único ali. E aquela menina que aparentemente era a irmã do Prota, declarou que ela também estava faminta. Porém eles não tinham nada para comer para recuperar as suas energias. E ouvindo essa frase, como o pai, é óbvio que o pai do Prota ficaria muito mal. Nisso a irmã do Prota perguntou para o pai dele se eles ainda não tinham notícia do Bang Dai. Ai, não me pergunta quem que é esse, porque eu tô igual vocês, não sei quem é ele. Porém, de acordo com as memórias que o Prota adquiriu, esse Bang Dai é alguém muito poderoso que monopolizou o ferro e o sal em Anhui, que é a cidade que o Prota tá. E ele disse que precisava disso para criar uma espada perfeita e que seria abençoada por um padre. E diante de toda essa situação, a única coisa que o pai do Prota pedia era que Deus ajudasse eles. Só que a irmã do Prota tava meio preocupada com a próxima inspeção, que provavelmente deve ser alguma coisa envolvida com imposto, é o que eu acho, né? O problema é que o culpado de tudo isso é o comandante da facção Fahrenheit, e por causa dele muitas pessoas estão sofrendo sem ao menos ter o que comer. É como eu tinha comentado agora há pouco, esse negócio de inspeção era algo sobre os impostos, e esse carinha aí tava cobrando impostos absurdos, e fez com que muita gente ficasse endividada. E um tempinho depois o Prota já tava de pé, só que ele não tava entendendo bulhufas nenhuma. E enquanto ele tava ali, as memórias do Cho-Hui ainda estavam entrando na cabeça do Prota, ou na mente dele, já que ele tá no corpo do Cho-Hui, sei lá. Bom, segundo as memórias, aparentemente o pai do Cho-Hui é um ferreiro. A mãe dele era uma pessoa muito carinhosa e o seu nome era Ayung Gok. E ele também tinha um irmão mais velho que é um artista marcial chamado Cho-Hyuk, e a irmã mais nova chamada Cho-Yeon. E por último e não menos importante, o próprio Cho-Hui, que tinha uma memória muito boa, já que ele foi capaz de memorizar mais de 1000 caracteres em 3 meses. E essa quantidade gigantesca de conhecimento estava fluindo para a mente do Prota. Só que era meio que inútil atualmente para ele esse conhecimento, pois tudo que ele tinha foi tomado antes mesmo que ele pudesse ver algo. Porém, uma palavra foi fortemente destacada em sua mente, e ela era chamada de Sima. E só de pensar nessa palavra, o Prota fica muito nervoso. Era quase como se fosse o próprio caos em pessoa. Daí o Prota começou a se perguntar se aquilo ali era algum tipo de reencarnação, né? Que tá meio que na cara, já que ele tinha lembranças da sua morte passada, só que ele não sabia o motivo dele ter recebido essas memórias logo agora. Ou melhor, ele tava revoltado por estar vivendo uma vida de
de outra pessoa, porque em sua vida anterior ele viveu 7 anos uma vida podre como um funcionário público e veio parar do nada num lugar como esse. Mas deixando esse daí de lado, ele tinha que focar no agora, né? Daí ele lembrou sobre aquele negócio de artes marciais, e como ele não sabia muito disso, já que ele leu muito pouco o manhwa, ele iria perguntar pro seu irmão que já tinha mais prática nisso. Só que só olhando ele treinando, para o Prota ele parecia ser muito ruim, porque até um amigo seu que lutava Kendo na sua vida passada fazia movimentos melhor do que ele. Nisso, o irmão dele ali, que eu esqueci o nome, lembrei, o Choryuki, perguntou se o Prota tava bem, e ele respondeu que sim, ele acabou de levantar. Daí ele questionou de onde ele tinha aprendido aquelas artes marciais, e ele falou que foi de um amigo, que ele pagou um pouco de álcool e ele ensinou alguns movimentos. E só de ouvir isso, o Prota percebeu que seria inútil ele tentar aprender. Daí o Prota perguntou se ele aprendeu aquilo com um estranho se passando por um soldado ou algo do tipo. Aí acabou com o homem, né? Ele ficou muito pistola. O Choryuki começou a declarar que ele já viajou entre muitas vilas e facções para aprender artes marciais. Então não havia nenhum soldado que ele não conhecesse por ali. E o Prota pediu desculpas, né? Falou, oh, tá bom, tá bom. Mas entre as entrelinhas, dava pra entender que ele fugiu de casa e voltou na maior cara de pau. E diante disso, ele questionou se ele saberia dizer se as artes marciais da facção Gu-Daemon são difíceis de aprender. E ouvindo isso, o Choryuki chamou o Prota de burro, o que é uma ofensa, né? Porque parece que o carinha ali é mais burro que ele. Mas ele começou a explicar o motivo. Os artistas marciais da Gu-Daemon são artistas marciais lendários que as pessoas como eles não conseguiriam nem chegar perto de tão incrível que eles são. Então não importava o quanto eles tentassem, era impossível aprender as artes marciais com eles. E ouvindo isso, o Prota conseguiu o que ele queria. Era melhor aprender com aqueles caras do que com o seu próprio irmão. E já que o Prota tava pedindo dicas sobre artes marciais, o Choryuki já se ofereceu para ensiná-lo. Só que rapidamente o Prota rejeitou. Enquanto caminhava, o Prota declarou que nas web novels que ele lia, não importava aonde o protagonista iria, ele sempre encontrava alguém muito foda em artes marciais. Mas eu acho que ele não tava no mesmo mundo das histórias, já que só tem idiota ao redor dele. Só que se for olhar para um outro ângulo, pelo menos agora ele tava vivo, né? Por essa razão, hoje ele iria começar a sua vida como Cho-Hui e faria questão de sobreviver, não importa o que. E bom, assim temos um time skip de 2 meses desde que o Prota chegou nesse mundo. E o trabalho dele até que era bem simples. De manhã ele pega lenha com seu irmão, pela tarde eles produzem carvão e às vezes limpam a sala do seu pai. E às vezes ele também recebia os nobres que vinham procurando por ele. E raramente, o pai deles aparece com algum dinheiro, então eles conseguem comprar algumas coisas para comer durante o mês. Só que ninguém sabe de onde vem esse dinheiro. Até que um belo dia, enquanto eles estavam almoçando, uma coisa que era aparentemente rara na família deles, o pai do Prota declarou a toda a família que ele pegou 60 moedas de ouros de um agiota. Então aquele velho que o Prota vivia recebendo anteriormente era o agiota de quem o pai do Prota tinha pegado o dinheiro. Só que a irmã do Prota não aceitava isso. Como diabos eles iriam pagar essa conta? E o pai do Prota apenas declarou que precisava fazer isso. Afinal, só assim eles conseguiam comprar mais ferro e comida para ele sobreviver. E ouvindo isso, a irmã do Prota entrou em desespero, porque se eles não pagassem o agiota no mês seguinte, ele provavelmente ia matar toda a família deles. E isso enfureceu bastante o pai do Prota, declarando que eles iriam fazer então? Ficar ali e morrer de fome? Pois toda a comida em cima da mesa foi comprada com esse dinheiro. E outra, eles não precisavam se preocupar com isso, pois ele cuidaria do agiota. E diante de toda essa situação, o Prota percebeu que se continuasse desse jeito, ele provavelmente ia morrer de novo. Enquanto eles almoçavam, o Prota notou que o clima tava bem mal. E tinham mais algumas coisas que não tava muito bem, principalmente o cheiro. É tipo assim, o Prota sabia que a dívida era um problema, porém o cheiro é muito ruim. A higiene da casa inteira era horrível, e até mesmo a higiene bucal não era lá aquelas coisas. E aparentemente até mesmo lavar cabelo era coisa rara, porque a irmã do Prota tava muito feliz de ter feito isso. E é óbvio que diante de tudo isso, o Prota não conseguia viver nesse lixão todo. E como não adiantava nada só ficar reclamando, ele precisava levantar a bunda e fazer alguma coisa. Nisso, o Prota perguntou ao seu pai se ele tinha algum pelo de animal, que precisava ser bem resistente. E ele declarou que tinha de um urso que ele caçou recentemente, então é óbvio que ele poderia ajudá-lo. Um tempo depois, já com o pelo do urso, o Prota tava planejando pelo menos fazer umas escovas de dente para sua família. E outra, já que ele não tinha muita coisa para fazer mesmo, ele iria ver como é que ele ia sair. E além disso, para fazer uma escova de dente não era tão difícil. E assim, depois de alguns tempinhos, o Prota já conseguiu fazer uma. E a curiosa da sua irmã já chegou perguntando que diabos era aquilo. E é óbvio que o Prota respondeu que não ia contar, o que claramente deixou a curiosa ali bem revoltada. De qualquer forma, o Prota não ia parar somente em uma escova. E assim, já no finalzinho da tarde, ele fez uma remessa gigante delas. Ou só 3, né? Porque
porque gigante eu já exagerei demais. E vendo tudo aquilo ali, o pai do Prota perguntou que diabos era aquilo. E o Prota apenas ensinou como é que usava isso. E no momento em que ele fez o mesmo movimento que o Prota, ele sentiu um frescor inigualável na sua boca. Daí o Prota declarou que aquilo ali era uma escova de dente, algo que ele acabou de inventar. E vendo aquilo ali, ele já sabia que o Prota queria vender aquele item. E diante disso, o Prota já chamou o pai dele para ir direto pra praça. E claro que com um item tão inovador e tão útil, as escovas venderam que nem água. Tanto que não sobrou nenhuma. Eles venderam 250 delas em apenas 2 horas. É como cada uma valia 2 moedas de prata, eles já conseguiram 500 moedas, o que equivalia a 5 moedas de ouro. O problema é que o inútil ali tava falando muito alto um com o outro. E começou a falar todos os ingredientes para fazer. E resumindo toda a conversa deles ali, eles iam ganhar mais ou menos por volta de 80 moedas de ouro por mês. E é claro que com um negócio tão lucrativo desse, eles envolveram toda a família. E aumentaram sua produção em 10 vezes se comparado ao anterior. Só que na manhã seguinte, chegando na praça, no mesmo local que eles venderam anteriormente, tava lotado de vendedores vendendo escova. E é claro, uma mais diferente que a outra. Uma com adornação aqui, uma com cheirinho ali, uma feita de ferro. E diante disso, o Prota entrou em desespero. Afinal, no lugar que ele tá, não existe uma lei contra plágio. Mas você também quer o quê? O cara gritou tudo que ele ia fazer no meio da praça. Pô, se fosse aqui no BR, não ia funcionar uns negócios desse não. Você ia tomar na Jabrock tranquilo. E diante disso, o pai do Prota entrou em desespero, questionando o que eles iriam fazer. E o Prota respondeu que também não sabia, pois eles tinham apenas 15 dias até o agiota vir cobrar eles. Resumindo, em 2 semanas, todo mundo tava morto. Daí em casa, o Prota chegou naquele momento que a gente chega na vida assim e pensa, e agora? Fudeu. Eu sei que você já chegou nesse nível um dia, eu sei que você já chegou nesse tipo de situação. Mas já no caso do Prota, em novels de reencarnação ou esse tipo de coisa, tudo que o protagonista queria sempre tem um progresso rápido. Daí o Prota já começou a pensar, que tal inventar a eletricidade? O cara tá querendo virar tipo o Nikola Tesla do Murim, tá ligado? Ele tava querendo criar até trem. O B.O. é que na energia ele não sabe como fazer isso. O trem não existe ferrovia. Pô, então ele poderia criar uma arma, né? Não, né? Ele não conseguia nem atirar na vida anterior. E nesse momento, interrompendo seus pensamentos, Armando Prota questionou aonde estava a água. E pelo jeito era para lavar o cabelo, só que o Prota não queria buscar. E aparentemente o Prota já tava enrolando ela faz 2 dias. Pelo simples fato de que só pra buscar a água levava 2 horas de ida e volta. Então se ela queria lavar o cabelo dela, ela que buscasse. Eu lembro de eu brigando com minha irmã assim. Até mesmo esse cabeçudo que tá editando o vídeo aqui. De qualquer forma, tirando essa quebra de quarta parede, agora quem apareceu foi o Cho Hui. Não, é Cho Ryuki o nome do outro. É um monte de Cho, é Cho aqui, Cho ali. E ele já começou seu treinamento diário. Só que mais uma vez o Prota tava achando que ele não tava se movimentando certo não. E outra, valia a pena mesmo ficar treinando pra algo que ele não é muito bom, sendo que a casa dele estão caindo ao pedaço? Nisso, a irmã mais nova do Prota se aproximou do Cho Ryuki, questionando se o Prota não tava meio diferente, já que da última vez foi ele que pegou os materiais para fazer a escova de dente, e ele tinha conseguido calcular o número de escovas antes mesmo deles terminarem um chá. Ela nunca tinha visto alguém ter feito conta tão rápido assim. E o Ryuki declarou que não era grande coisa assim. Talvez o Prota fosse muito bom com a aritmética, já que ele foi sempre um bom estudioso. Só que o Prota refletiu que fazer conta daquela ali era normal para alguém do tempo moderno. E foi pensando nisso que o Prota teve um estalo na sua mente. As pessoas deste atual mundo não sabem muito sobre matemática básica. E aparentemente, nessa época, o básico da matemática já é considerado uma habilidade. E os irmãos dele estavam discutindo ainda que às vezes o Prota fala uns negócios que ninguém entende. E o Prota tava meio feliz, porque burros que nem ele não iam entender mesmo. Pois ele tinha a memória de quando ele era Cho Hyung-ho, que era o nome da vida passada dele, que nós não sabíamos até agora. E ele era bem versado até, porque ele estudou 20 anos do fundamental até os exames públicos. E também viveu na década da tecnologia, onde qualquer informação estava disponível na tela de um celular. E por causa disso, ele pôde entender como funcionam os sentimentos humanos e suas características psicológicas. Todos através de novelas, filmes, séries e livros. E o Prota apenas comentava com isso de vez em quando, sozinho, e seus irmãos já achavam que ele tava falando coisa estranha. Entretanto, aí ele colocou a cabeçola dele pra funcionar. Porque esse conhecimento que ele tem agora, antigamente, lá no tempo moderno, era coisa de normal. Mas no tempo que ele tá agora, ele é considerado um gênio. E como todo gênio, ele já começou a agir como um louco. E ele meio que começou a separar por seções as coisas que eles sabiam deste tempo atual que ele está. Primeiramente, não faltava apenas tecnologia
tecnologia ou conhecimento. Não tinha religião, ideia, cultura, política, filosofia, arte, tecnologia, transporte e economia. Enquanto ele escrevia no chão, é óbvio que os seus irmãos não estavam entendendo o que ele estava escrevendo, porque é coreano da terra dele, né? Nem eu sabia o que estava escrito ali, foi por causa que o tradutor ali ajudou nós. Enquanto isso, o Prota estava refletindo que isso era muito perigoso, já que era coisa demais. Então ele decidiu focar em apenas uma, a economia, que envolvia capital nacional, microeconomias, empregos, contratos, máximo de utilidade, eficiência do salário, soma zero, a oferta e demanda, economia comportamental. Eu nem sei o que eu acabei de falar, mas deve ser alguma coisa envolvendo economia. E foi assim que ele conseguiu encontrar uma solução. Um tempo depois, ele foi se encontrar com seu pai, e ele já chegou pedindo coisa básica, simples. Ele só queria o direito de sucessão da família Cho. O pai dele já achou que ele tava fumando umas, né? Encontrou umas ervas meio estranhas por aí. Daí ele começou a explicar que teve algumas ideias e precisava realizá-las. O pai do Prota apenas declarou que a forja não era algo que possa ser operado por uma criança. E como ele tinha pouca experiência e nem um pouco de físico, ele não conseguiria utilizá-la corretamente. Só que nesse instante o Prota apenas perguntou por quanto tempo seu pai achava que iria aguentar viver assim. Pois se um agiota de repente aparecer ali, cortar o braço dele, ele iria conseguir continuar martelando? E ouvindo isso, é óbvio que você não deve fazer isso, né? Tipo, brigar com seu pai, senão você vai tomar uma. Ele ficou bem revoltado. Nisso, o Prota começou a dizer mais ou menos a ideia dele. A bigorna que eles tinham custavam 50 moedas de prata. E se contar com todos os materiais e ferramentas, são mais ou menos umas 30 moedas de ouro. E ainda eles tinham todo o crédito e reputação que adquiriu ao longo dos anos como um ferreiro. E aonde ele queria chegar, você deve estar se perguntando. Simples, ele utilizaria isso como garantia. Mas se ele continuasse como um ferreiro até o final da sua vida, ele conseguiria só juntar apenas 300 moedas de prata? E com isso, o Prata declarou que não importava de qual a fonte. Se ele apenas desse o dinheiro que ele precisava, ele teria certeza de devolver o triplo. Aí, já começou, né? Eu nunca vi tigrinho no mundo de Murim, é a primeira vez. Ué, como é que é? Tigrinho do Murim agora? Eu não sei. Vai ser o quê? Ferreiro? Bet? Bigorna Bet? Não entendi. E é claro que ouvindo tudo isso, seu pai tava achando que ele realmente tinha batido a cabeça de vez. Ele tava até se perguntando se ia chegar no ponto de ele ter vender a sua mãe e a sua irmã. E é claro que, como pai, ele já ia corrigir o seu filho. Pois como ele poderia ter a certeza que vai devolver o triplo de dinheiro sem o conhecimento de mercado? E diante de toda a situação, o Prota apenas ficou em silêncio, observando seu pai. O que o chocou bastante, porque ele tava bem ousado. E ele notou também que o Prota tinha mudado bastante depois que ele adoeceu. E como ele tinha feito as escovas de dente da última vez, o Prota até que tinha um pouco de crédito, né? E ele também achava que o Prota não ia apenas vender a sua família a troco de nada. Então ele questionou qual era o plano dele. Nisso, o Prota declarou que ia fazer a forja Anryu ser a melhor de todas. E a família Cho iria reinar por todo o ferro de toda a província de Anryu. Anhui, na verdade, né? Que se Anryu fica trocando nome toda hora. Só que o pai do Prota não tava muito... não conseguia ver isso, né? Como é que eles iam ser a melhor forja na situação que ele está? Daí o Prota declarou que se o problema fosse o minério de ferro, ele ia comprar os lingotes. E pra quem não sabe, ou que não é jogador de Minecraft, é uma massa de metal obtida pela remoção de substâncias do minério de ferro e extração apenas do aço. Por isso que no Minecraft você tem que colocar na fornalha pra sair, né? Entendeu? Não tem como. O Oda é gênio demais. O problema era o custo desse lingote, que de acordo com o mercado atual, são de 3 moedas de prata. E diante disso, o Prota declarou que o item mais vendido na forja deles era o arado de ferro. Um item que era indispensável para os fazendeiros. Por isso, eles iriam focar em produzir os arados de ferro. E iriam baixar o preço de tudo em 30%. O que sairia do convencional 40 moedas por arado para 28. Só que o pai do Prota não estava revoltado com o preço, mas sim com a dificuldade de fazer um único arado. Demora cerca de 15 dias. Mas é aí que entrava o motivo do porquê o Prota queria comprar os lingotes de ferro, para facilitar a produção, né? Porque com os lingotes na mão, ele provavelmente conseguia diminuir para 4 ou 5 dias, certo? Mas pelo rosto que ele mostrou ali, não é bem assim não. O buraco era um pouco mais embaixo, porque já era doloroso o suficiente trabalhar por 15 dias. E ele queria que diminuísse para 4? E ouvindo isso, o Prota apenas suspirou dizendo: e o senhor acha de quem que é a culpa? Porque em toda a área de Anhui, existe algum lugar que venderia arados gigantes por apenas 28 moedas de prata? Então, se espalhássemos essa novidade, as pessoas iriam vir com todas as suas moedas. E se eles tentassem revender, seria mais caro que o deles. Por essa razão, ele queria produzir ao menos 30 desses arados gigantes por dia. O que era uma loucura pro pai dele, que ele já acabou de explicar que um demorava 15 dias. A conta não batia, meu filho. Entretanto, o Prota já tinha uma solução para esse problema. Ele queria começar contratando
contratando umas 20 pessoas. E a partir daí, o pai do Prota iria educá-los em como trabalhar na forja. Primeiramente, eles precisavam de um carvoeiro, mas primeiro o Prota precisava explicar como é que ia funcionar. Ele estaria no comando desse treinamento, e seriam 2 pessoas em um grupo, que iriam trabalhar 6 horas por dia, e com isso eles iriam dividir os grupos em 4 pessoas para cada turma. Continuando os trabalhadores, o segundo viu Folly, que era uma tarefa bem simples, mas era bem difícil para uma única pessoa ter que ficar na frente do fogo o tempo inteiro. Por isso eles colocariam 2 nessa função, claro, fazendo troca de turnos. E eles iriam trabalhar apenas por meio períodos, que no total seriam 4 pessoas por dia. E claro que o pai do Prota teria que ensiná-los para ver qual temperatura que o fogo deveria ficar. O próximo seria a forja, que com certeza é a parte mais difícil, onde eles precisariam de mais pessoas. E como eles só tinham apenas uma bigorna na forja deles, eles iriam ter que fazer um grupo de 4 pessoas. E a carga de trabalho também seria de 6 horas. E precisariam de 8 pessoas por turno. E como eles seriam a parte mais importante do trabalho, o pai do Prota precisava incentivá-los e educá-los, para entender o quão importante era o trabalho deles. E também tinham os fundidores, que o pai do Prota também teria que ensinar. Seriam só 2 pessoas que iriam trabalhar por 6 horas, então seriam 4 pessoas. E já no caso das vendas, o Prota que ficaria com essa parte. Ele que ia fazer promoção, descontos e procurar cliente. E como o trabalho era pouco, ele conseguia cuidar disso sozinho. Por isso o pai do Prota só precisava focar em ensinar essas pessoas. E ouvindo isso, o pai do Prota tava bem emocionado. Daí o Prota já começou a tocar no assunto de salário. Para o carvoeiro, o salário diário seria de 8 moedas de prata. O folheador de fogo seria 9 moedas de prata. O forjador 12 e o fundidor 11. E isso deveria ser o suficiente para chamar trabalhadores para eles. E o salário total diário seria de 280 moedas de prata. E eles operariam por 12 horas todos os dias. E com isso, com certeza o lucro valeria a pena. E é claro que nos primeiros dias eles não iam entender muito da forja, já que eles estão aprendendo. Mas com a quantidade de pessoas que eles têm, provavelmente eles conseguiam fazer apenas 20 arados por dia. E é claro que gradualmente a produção aumentaria. Daí o Prota já entrou no modo magnata, que eles já iriam ganhar 400 moedas por mês. E mesmo que eles pagassem os salários de todo mundo, ainda iria sobrar 200 e poucas moedas. E quanto mais tempo passasse, mais eles iriam ganhar. E ele foi aumentando. Porém, no fim, esse era tudo que ele tinha em mente. E é claro que para o pai do Prota, que não sabia de muita coisa, ficou totalmente chocado. E o Prota já estava esperando por isso. E na realidade, esse jeito de ficar apresentando as ideias para as outras pessoas, ele acabou pegando esse jeito logo daquela empresa da maçã comida. E outro, o Prota também sabia que alguém que trabalha com a forja precisa ter a alma de um artesão. É um trabalho que você dá a sua vida para forjar uma única peça de ferro. E todo esse processo deve ser inteiramente realizada apenas pelo ferreiro. Mas agora o Prota apareceu do nada, querendo distribuí-lo sistematicamente para se concentrar na produção. E como ferreiro, era algo que o pai do Prota não conseguia aceitar. Mas ganhar 60 moedas de ouro em apenas um único mês era algo que também ele devia pensar. E vendo a hesitação do seu pai, o Prota começou a dizer: se uma pessoa quiser aprender todo o trabalho de fazer o carvão, usar a folha, fundir, forjar e etc. Como o próprio pai do Prota tinha dito, isso demoraria muito. Porém, se ele desistir da pretensão de ser um ferreiro, e depois de pensar um pouco, ele entendeu que o Prota queria persuadir. E eu que tô igual a vocês, não tô entendendo bolhufas nenhuma. E com isso o pai do Prota apenas perguntou se ele estava confiante. E o Prota apenas respondeu para o seu pai confiar nele. E com isso o pai do Prota colocou a forja dele nas suas mãos. E deixa eu dar uma explicada mais ou menos como é que o Prota queria fazer esse trabalho dele, ou como sistematizar esse serviço da forja dele. Isso era chamado de divisão de trabalho, que é um sistema de trabalho revolucionário que começou a ser usado na Revolução Industrial na Inglaterra e virou uma sensação depois que Henry Ford usou a ideia e a melhorou. Então imagine utilizar isso no mundo de Murim, onde tem mão de obra para uma pega. Enquanto ia para um certo local, o Prota já começou a refletir que a primeira coisa que ele vai fazer quando ganhar algum dinheiro é comprar um sapato novo, já que seus calcanhares doía para uma pega. Só que olhando para o seu pai, ele notou que ele estava bem chocado. Porém, como não ia adiantar muito o Prota tentar consolá-lo, alguma coisa assim, ele só foi para frente. Afinal, do que adiantava ter uma alma de artesão se ele fica com medo de umas coisinhas dessas? E chegando na frente de um portão, um guarda declarou para o Prota que eles eram os terceiros clientes do seu mestre. Por essa razão, eles deveriam entrar e esperar na fila. E o Prota já entendeu que a pessoa que ele ia se meter é da barra pesada, já que eles tinham segurança, né? E um tempo depois, já na fila, um velhote saiu de dentro daquela casa lá bem triste. O que o Prota já notou que essa negociação não seria tão fácil. E o próximo depois do velhote foi ninguém menos que o Prota e o pai do Prota. Mas como o pai do Prota tava tremendo demais, o Prota falou que ia sozinho. E já lá dentro, o Prota encontrou 2 pessoas. E ele ficou chocado em encontrar uma, que era provavelmente o chefe de tudo ali, chamado
chamado de Lee Jeong-jae, e eu não sei como é que o Prota sabe desse nome, já que eles estavam se conhecendo agora. E o Jeong-jae perguntou para o Prota de quantas moedas ele precisava, e o Prota rapidamente respondeu que precisava de 300 moedas. Só que, como básico de uma entrevista, você precisa estar a caráter, né? E o Jeong-jae, olhando para as vestimentas do Prota, rapidamente mandou seu assistente levar o Prota fora dali. E neste momento o Prota gritou que, se ele o expulsasse dali agora, se passasse 3 anos, ele ia garantir que o Jeong-jae iria se arrepender profundamente da escolha que fez. E com certeza seria o maior erro da sua vida. E o Jeong-jae não entendeu o que o Prota estava dizendo. E o Prota continuou dizendo que ele estará perdendo a conexão com a forja que irá fornecer a maioria dos materiais de ferro em toda Anhui. E eles venderão todos os itens pelo preço mais barato de todo o mercado. E ouvindo sobre forja, o Jeong-jae questionou se o Prota estava vindo da Colina Dourada ou da Forja do Fogo Negro. E agora que o Prota se apresentou, declarando que ele era o segundo filho do clã Cho, que tem uma pequena oficina em Bongtai. E ouvindo das suas origens humildes, é óbvio que o Jeong-jae ali ficou muito pistola, questionando se por algum acaso o Prota estava brincando com a cara dele. O Prota declarou que não, porque ele utilizaria o nome da sua própria família para brincar com alguém. Ele só não queria perder a oportunidade. E neste momento o Prota começou a tirar um livrinho da sua roupa e declarou que iria colocar todos os materiais que tem na sua forja como preço de mercado e garantia. Seriam 300 bigornas de aço, que valem cerca de 50 moedas de prata, 2 martelos pequenos, 2 martelos grandes e 3 lâminas de aço, e mais um monte de coisa, e incluindo o terreno de 220 metros quadrados. E juntando todas as coisas que ele falou, daria um total de 150 moedas de prata, e era isso que ele daria como garantia. Só que se você fizer uma conta básica, tá faltando 150 moedas, né? E o que o Prota ia fazer com isso? E o Prota literalmente estava vendendo a sua família a troco de pão. Ele estava basicamente vendendo sua família como escravo, o que surpreendeu bastante o Jeong-jae ali. Porém, o Prota garantiu que 150 moedas era o mínimo que toda a sua família valeria. E olhando para o Prota, o Jeong-jae declarou que ele era bem louco. Entretanto, ele achou isso bem interessante. E sobre as garantias que ele tinha falado, ele iria utilizar da forma que quisesse. Por isso, ele mandaria algum dos seus homens para conferir a veracidade do que o Prota acabou de dizer. E se por algum acaso o Prota não conseguir pagar de volta para ele, só seria um tempo de dinheiro e tempo. E aí sim eles iriam ver essa questão de escravidão. E neste momento o Prota declarou que estava dando para ele essa oportunidade. Uma oportunidade de fazer acordo com ele. Aí bugou a cabeça do Jeong-jae, né? Como assim uma oportunidade? Porque isso era algo que ele deveria estar dando, não o Prota. Pois como ter uma conexão com a forja do Prota é uma oportunidade para o grupo comerciante do Dragão de Fogo. Nisso, o Prota apenas declarou que iria suprir 70% dos materiais do grupo comerciante Dragão de Fogo. E vendo as anotações que o Prota tinha feito naquele livrinho, o Jeong-jae queria saber como que eles poderiam vender um arado de ferro por apenas 28 moedas de prata. Ele queria saber como é que o Prota ia ganhar todo o dinheiro para devolver para ele. E o Prota apenas falou para ele ficar calmo, eles iriam fazer um contrato e assinar. Entretanto, o Jeong-jae ainda não estava muito confiante. E já de saco cheio disso, o Prota declarou que se ele não aceitasse essa proposta, ele iria propor as mesmas coisas ao grupo comerciante do leite branco. E ouvindo isso, o Jeong-jae ficou bem chocado, porque ele iria oferecer a mesma oferta a um grupo rival. O que basicamente estava acontecendo ali era que o Prota estava testando ele. E diante disso, o Jeong-jae fez um pedido ao seu assistente, pedindo para ele trazer 1000 moedas de prata. E ele comentou com o Prota que se eles calculassem sua vida de acordo com o preço do mercado negro, esse seria o preço da vida deles. E isso queria dizer que agora ele tem controle total da vida do Prota, e por isso ele poderia transformá-lo em um escravo quando quisesse. Por essa razão, ele não precisava de nenhuma garantia. Então, caso o Prota não cumprisse a sua parte do acordo, ele iria vendê-lo por 1000 moedas de prata, caso não consiga pagar. Entretanto, o Prota respondeu que isso não iria acontecer. E de volta em casa, o pai do Prota questionou o que eles iriam fazer agora. E nisso, o Prota apenas perguntou a ele qual era a coisa mais comum nessa época. E de primeiro momento, o pai do Prota não entendeu. E como o Prota sabia que seu pai não ia saber responder, ele declarou que era nada além de mão de obra. E com isso ele explicou que, assim que eles estavam voltando para casa no dia anterior, ele colocou uma placa de que estava precisando de pessoas para um trabalho. Por isso, eles deveriam ver quantas pessoas eles conseguiram. E era uma multidão, muchachos. O que surpreendeu bastante o pai do Prota. E para resumir mais ou menos a entrevista, primeiro, aqueles que falam demais serão rejeitados, porque esse tipo de pessoa não se concentra no seu trabalho, além de instigar os outros a criarem boatos ou causarem problemas. Segundo, pessoas fracas seriam rejeitadas, já que tava mais que na cara que eles não iam aguentar o trabalho árduo da forja. Terceiro, os mais lerdos também
serão rejeitados, já que eles demorariam muito para aprender alguma coisa e só iria gastar muito tempo, o que atrapalharia muito os outros. Mas relaxa, a coisa mais importante ali não eram as habilidades das pessoas, porque até agora, utilizando tudo que o Prota aprendeu sobre economia e administração, juntamente com as suas experiências de trabalho de meio período e pesquisas que ele fez para criar o seu próprio negócio, ele separou várias e várias pessoas, e ele declarou a todas que a grande maioria ali não era muito acostumado com o ambiente da forja. Por isso, o trabalho oficial começaria pela manhã, e ele já estava espalhando o contrato, e o primeiro seria os carvoeiros, e aqueles que sabiam ler poderiam ler o contrato, e aqueles que não sabem deveriam perguntar ao Prota, ou chamasse alguém para ajudá-los a entender o conteúdo do contrato. Só que a grande maioria não entendia bulhufas do que estava escrito ali. Nisso, o Prota continuou explicando que o salário diário dos carvoeiros é de 8 moedas de prata, e se eles quisessem trabalhar por mais tempo, eles iriam receber um bônus de 2 moedas por hora a mais. E ninguém sabia o que diabos era esse bônus, porque não tinha esse conceito no mundo ainda. Aí o Prota explicou que era basicamente um salário adicional. Daí todo mundo já ficou comovido, né? Imagina, você trabalhar mais e receber mais por isso? Daí o Prota continuou explicando que teria uma folga a cada 7 dias, e também teria o subsídio de férias, que seria 70% do salário normal deles, ou seja, 7 moedas. E isso tava surpreendendo ainda mais o pessoal ali, porque isso não existia. E o Prota declarou que o salário que eles receberão na sua folga é crucial para que eles tenham um bom descanso, para que eles possam descansar e manter o corpo forte para trabalhar no dia seguinte. E como eu já tinha dito pelas 2 vezes anteriores, isso era totalmente novo. Daí o Prota jogou mais um verde em cima, declarando que ainda tinha um pagamento por desempenho, que caso eles produzissem mais de 30 quilos por dia, eles receberão um aumento de 50%, o que significava que eles iriam ganhar 12 moedas de prata por dia. Daí pra frente só foi milagre pra eles. Daí o Prota continuou explicando que tinha folgas mensais além das semanais, e caso eles não usassem a sua folga mensal, o salário deles iriam dobrar. E também tinha folga anual, e caso eles trabalhassem por um ano inteiro sem folgas, eles iriam dar uma folga adicional de 5 dias para usar no próximo ano. E é óbvio que eles escolheriam quando seria a folga, mas caso eles não trabalhassem, eles receberiam o dobro. Só que ninguém tava ligando muito pra folga ali, tava todo mundo muito chocado com esse tanto dinheiro que ia receber, e já era meio que esperado eles ficarem surpresos, já que esse sistema de bônus é da era moderna, que foi refinado depois de muitos anos, claro que graças ao capitalismo. E os contratos das outras funções, incluindo moldadores, ferreiros e forjadores, serão a mesma coisa, só que tinha uma condição: eles não poderiam divulgar nada sobre o que acontece dentro do clã Chou para ninguém fora dali, nem mesmo para suas famílias. E caso eles fizessem isso, eles seriam demitidos na mesma hora. E ele ficaria sabendo de tudo, já que tem muitas pessoas ali. Só que o povo ali não tava pensando em dedurar pra ninguém não. Eles queriam guardar tudo pra eles. Imagine trabalhar e receber tanto assim. Na verdade, eles até queriam começar a trabalhar. Só que o Prota declarou que ainda não, pois hoje os carvoeiros deveriam seguir o Prota, enquanto os outros iriam seguir o pai dele e aprender o que for necessário. Ah, e sobre o salário do dia de hoje, eles não precisavam se preocupar, pois eles seriam pagos mesmo que apenas treinassem hoje. Aí esse daí foi o pico, né? O povo foi a loucura. E era exatamente isso que o Prota tava esperando. E é óbvio que um tempo depois o Prota já colocou geral pra trabalhar. E como ninguém ali sabia como fazer o seu trabalho, o pai do Prota tava cuidando de tudo. Ou melhor, tava ensinando eles. Só que era da moda antiga, muchachos. Ele tava descendo o ralo em todo mundo, falando que eles precisavam sentir o calor com o próprio corpo, e que eles não poderiam bater muito forte pra fazer tanto barulho. Eles precisavam bater com firmeza num único ponto e blá blá blá. Mas enquanto ele dava catracadas em uns, ele elogiava os outros, o que criava meio que um clima entre as pessoas desprezadas e as elogiadas. De qualquer forma, era isso que o Prota tava esperando do seu pai, já que só assim as pessoas iam começar a dar mais valor ao seu trabalho. Então, o Prota se aproximou do seu pai questionando se ele poderia dar um pouco do seu tempo, e ele comentou que aparentemente todos ali já estavam bem úteis, então já tava na hora de começar a produção. Só que o pai do Prota declarou que não, já que as habilidades deles eram horríveis, e ele não poderia deixar que a qualidade dos produtos da oficina do clã Chou seja rebaixada a tal nível. E o Prota falou para seu pai, né, que não tinha problema caso ele alcançasse apenas 70% da qualidade. Só que ainda assim o pai do Prota falava que os caras ali não tinham chegado nem 50%. Então é óbvio que ele não ia aceitar. Só que dessa vez quem ficou pistola foi o Prota. Lembrando que todos ali recebiam um salário bem grande, e outra já era dia 20. Ou será que por algum acaso ele tava pensando em gastar todas as 1000 pratas para pagar o salário deles? É tipo assim, eles tinham pagado os agiotas, e tirando o custo dos lingotes de ferro, o dinheiro que eles têm atualmente só pode durar 10 dias. Então, se continuasse nesse ritmo,
último, eles iriam falir. E diante disso, o pai do Prota declarou que só precisava de 3 dias. E que dentro desses 3 dias, ele com certeza seria capaz de criar pessoas capazes de fazerem produtos ao nível do clã Cho. E diante dessa fala, o Prota declarou que essa seria a última vez. E caso não desse certo, ele já iria começar as produções. E bom, a gente não quer saber o que aconteceu dentro desses 3 dias, né? Por isso nós temos um time skip. E todas aquelas pessoas que não sabiam de nada até pouco tempo atrás, estavam trabalhando como se fossem pessoas experientes, como se estivessem nesse ramo há muitos anos. E claro, todo o serviço era dividido por categorias. E diante disso, o pai do Prota ficou extremamente assustado, porque aquilo ali é muito eficiente. E ele já começou a refletir, né? Porque ele tem feito tudo que esses carinhas estão fazendo aí durante toda a sua vida, de queimar carvão, moldar, fundir e até mesmo a rebarbação. E é claro, como ele fazia tudo isso sozinho, o seu corpo começou a responder de alguma forma. E para fazer um arado de terra gigante, ele levava 4 dias. E no momento em que ele estava pensando sobre isso, um arado de terra acabou de ser terminado. Aí, claro, a qualidade parecia estar muito boa. E diante disso, é óbvio que o pai do Prota já começou a falar, pedindo para ele devolver os seus 40 anos de vida. Pois se o Prota sabia disso desde o início, ele deveria ter contado, pô. Nisso, o Prota apenas respondeu que nunca era tarde demais para aprender. Afinal, a única coisa que estava acontecendo é que seu pai estava muito atrasado. E notando que ele acabou jogando sal na ferida, o Prota comentou que estava meio vazio a forja. E o pai do Prota comentou que os moldadores estavam descansando um pouco. Então, diante disso, o Prota declarou que eles precisavam comprar mais bigornas, já que o número de forjadores também aumentou. E bom, nesse primeiro dia de produção, eles revezaram o pessoal e no fim conseguiram produzir 22 peças de arado de ferro. E em menos de 4 dias, eles já tinham conseguido construir 100 peças. E bom, daí pra frente o bagulho deslanchou, né? Por isso nós temos um time skip de 6 meses. E agora dessa vez a forja tinha muitos forjadores. Mas enquanto uns trabalhavam, outros estavam desfrutando de toda essa glória. E é claro que era ninguém menos que o Prota. E ele tinha acabado de comprar uma bota super cara. E neste momento um velhote se aproximou do Prota. E ele era o gerente Lee. E aparentemente ele estava trazendo um relatório do dia para o Prota. E segundo ele, o prédio Dae-san teve o melhor desempenho. E já o prédio So-san ainda era bem ruim. E meio que analisando todas essas informações, o Prota notou que a habilidade deles eram semelhantes uma com as outras. O problema estava na resistência. E como o prédio Dae-san tinha muitos patrocinadores, eles precisavam realocar um pouco desse dinheiro para encorajar um pouco o prédio So-san. Ah, e eu tô falando esse negócio de So-san, Dae-san, é porque o Prota reestruturou a oficina do clã Chon em 3 pavilhões. O primeiro deles, e o melhor, era o pavilhão Dae-san, que é composto por aqueles membros que estavam lá desde o início. E ali é produzido grandes arados de ferro, portas, colunas e outros grandes produtos de ferro. E já o pavilhão So-san é composto por novos recrutas, onde são produzidos pá, foice, enxada, forcados curvos, núcleos de ferro, basicamente equipamento pequeno. E por último, o pavilhão Ji-san era algo recém-criado, onde são produzidos cofres, cadeados, carruagens, estribos, rodas de ferro. Em outras palavras, esse pavilhão é mais voltado para tecnologia. E nesse instante, o gerente Lee informou o Prota que ele tinha um convidado. E o Prota aparentemente já estava esperando ele, declarando que ele era o seu Hyung-nin, que pra quem não sabe é irmão, é esses negócios aí lá dos coreanos. Só que aparentemente ele já tinha chegado há 2 horas atrás. E ele tava esperando o Prota terminar o trabalho dele pra eles começar a conversar. E é claro que diante disso o Prota foi correndo até lá. E o Hyung-nin que ele tava falando era aquele carinha que emprestou 1000 moedas pra ele lá atrás. E vendo um ao outro, eles começaram a sorrir, como se fosse irmão mesmo. Daí eles já começaram a trocar história um com o outro, negócio de cerveja e blá blá blá. E aparentemente o Hyung-nin ali tinha vindo fazer uma visita para o Prota antes de retornar ao grupo de comerciantes. E é óbvio que o Prota ficou feliz. Nisso, o Hyung-nin ali comentou que aquela bebida que o Prota deu pra ele da última vez não desceu muito bem não. Só que parecia que o Prota e ele tinha feito uma aposta. E aparentemente o Prota venceu, ganhando 1 moeda de prata. E o Hyung-nin ele tava meio revoltado com o Prota, porque toda hora ele ficava chamando ele de Jeong-jae Hyung-nin. E ele queria saber quem é esse cara, porque esse nome não era o dele. E eu também não sei quem é esse cara, porque o Prota não explicou quem era ele, então a gente vai ficar sem saber. Deve ser alguma coisa lá voltada pros coreanos, eu não sei quem que é. Mas indo para um tom mais sério na conversa, o Jeong-jae ali questionou o Prota se ele não resolveu o problema com os patrocinadores. E o Prota declarou que não, pois ele tinha que pensar um pouco mais sobre isso. E o Jeong-jae declarou que o Prota tinha que tomar cuidado, já que ele não tinha muito tempo sobrando. Afinal, tem um limite do quanto ele pode usar o nome do grupo comerciante do Dragão de Fogo. E tudo isso se dava porque os produtos de ferros baratos estavam se espalhando no mercado. E todos eles pertenciam
pertenciam à oficina do clã Cho. E como o Jeong Jae ali tava distribuindo os produtos do Prota, o pessoal tava ficando meio revoltado. E não tinha como esconder, já que o grupo comerciante dele, mas o clã do Prota, ficava trocando quantidades imensas de produtos. E outra, dentro desse período de tempo, qualquer um podia saber quanto que o Prota realizou. Era só olhar pro portão gigante que tem na frente da casa do clã Cho. O Jeong Jae só queria saber como é que o Prota faria se os oficiais invadissem e interrogassem ele sobre isso. Basicamente, o que Jeong Jae estava querendo dizer nas entrelinhas é que era apenas uma questão de tempo até que a forja do clã Cho desapareça. E o Jeong Jae ali teria problemas em fornecer todos os pedaços de ferro ao clã do Prota. Só que o Prota tava de boa, declarando que nada tinha acontecido ainda. E olhando para essa reação do Prota, é óbvio que o Jeong Jae ficou muito pistola, porque ele tava levando isso muito levianamente. Ele tava avisando ele assim, porque ele não sabe o quanto que aqueles caras são selvagens. Só que o Prota apenas pediu para o seu Hyung Nin ali continuar detendo como ele estava fazendo. E assim do nada o Prota puxou um livro, o que deixou o Jeong Jae bem chocado. E aparentemente aquele livro ali era um livro de informações, onde dizia que tinha alguns rumores por aí, onde uma semana antes ele passou pelo grande grupo de mercadores de tesouro, ou também no dia anterior, onde ele passou na frente dos comerciantes do leite branco, onde de alguma forma eles descobriu o hobby do Prota de sapato, e um tempo depois, do nada eles simplesmente deram um sapato de presente pro Prota. Só que claro, né, eles não ofereceram só isso, eles queriam um acordo com o Prota de 80% do produto a preço do mercado. E basicamente o Prota queria usar o grupo do leite branco como se fosse uma cobertura. Ele queria meio que desviar um pouco dessa atenção pra eles também. Só que claro que o Jeong Jae não queria abrir mão dos seus lucros, né? De qualquer forma, ele não queria brincar muito com o Prota não. E outra, esse não era o único problema, já que fazia um mês que os comerciantes de várias oficinas se uniram para protestar em frente ao grupo de comerciantes. Então não iria demorar muito até eles aparecerem na frente do clã Cho também. Nisso, o Prota comentou que se esse fosse o problema, ele já tinha pensado em algo. E ouvindo isso, o Jeong Jae já ficou assustado, porque, meu Deus, o cara já pensou? É bom, já que o Prota falou que dá um jeito de resolver isso daí, o Jeong Jae comentou que também seria bom eles conseguirem o apoio do Lord Bang, pois esse carinha aí também fornecia bastante ferro. O problema é que ele não patrocinaria apenas uma mera oficina. Só que ouvindo essa palavra mera oficina, o Prota se sentiu meio tocado, questionando se o Jeong Jae por algum acaso sabia quanto que ele ganhou no último mês. E o Jeong Jae respondeu que não sabia, e o Prota declarou que foi 600 moedas de pratas, basicamente 60 moedas de ouro. E diante disso, o Jeong Jae ficou muito assustado, porque mesmo dentro do grupo de comerciantes, pouquíssimos lugares ganham tanto dinheiro. E o Prota continuou dizendo que basicamente todas as suas contas já foram pagas, então ele não teria mais problemas. Ou melhor, ele não tinha medo dos oficiais, só que o Prota tinha medo daqueles que pretendiam derrubar a forja do clã Cho. Por isso ele precisava daqueles que até mesmo os oficiais temem, aqueles que estão livres da lei imperial, aquelas pessoas que têm apoio suficiente para eliminar os seus inimigos sem deixar rastros. E só de ouvir isso, o Jeong Jae já tremeu na base. E o Prota declarou que essa seria sua decisão final. E para isso o Prota simplesmente meteu o dedo no chá dele, não sei o que aquilo ali, e começou a escrever na mesa. Então o Prota comentou que precisava de um grupo cheio de discípulos, que vem dos clãs dos generais da família imperial, aquele mero nome da morada dos espadachins que causa medo nas pessoas. E só de ouvir um pouco a declaração do Prota, o Jeong Jae já ficou totalmente chocado, pois ele estava falando sobre o clã Nangong, e esses caras aí é basicamente o rei de toda Anhui, e o Prota queria eles como seu patrocinador. É bom, basicamente o Prota queria todo mundo lá de cima, os caras mandam a chuva mesmo. E meio que entendendo o plano do Prota por cima, o Jeong Jae tava se borrando, questionando se por algum acaso o Prota tinha certeza que ele conseguia fazer isso. E bom, pra entender um pouco essa conversa estranha do Prota, a gente tem que voltar uns dias antes. E nesse dia ele tava bem no centro de Anhui, na prefeitura de Jangbong. E como tinha um amontoado de gente ali, o Prota se aproximou e perguntou o que diabo tava acontecendo. E segundo o figurante, tinha uma briga no meio do bordel, e de um lado estava o figurante de roupa vermelha, declarando que essa discussão não iria pra lugar nenhum. Mas já que era pra ganhar alguma coisa, ele queria fazer uma aposta. O vencedor iria assumir o bordel. Enquanto isso, o Prota tá igual nós quando assiste o UFC, admirado esperando a porradaria acontecer. Só que ao contrário do UFC, esse daqui é com espada, então as espadas se chocaram. Mas como é figurante, a gente não sabe qual é o nome dos movimentos dele, ele só tava batendo espada com espada. Enquanto isso, o Prota tava que nem pinto no lixo, todo feliz olhando batalha de guerreiro. Mas como a gente não sabe quem que é aqueles dois que estão lutando, pra isso serve os figurantes
fonte que dão informação. E aparentemente o homem que tava segurando um facão se chama Ho Wang-mun. Ele é um oficial militar que acabou ficando meio famoso, só que ele não é um guerreiro. E já o da espada faz parte de uma facção não ortodoxa. E como as habilidades dele são bem medíocres, nem dava pra chamar ele de guerreiro. Basicamente é que nem eu tinha dito antes, é luta de figurante, não vale nem a pena assistir. Só que pro Prota, que nunca tinha visto uma luta antes, ficou muito assustado, porque aquele nível ali não era guerreiro? Pô, os carinha tá lutando, tá pulando alto pra uma chinela, tão até sorrindo quando tão batendo espada. E no momento que a luta iria finalizar, uma pedrinha entrou no caminho da espada. E o figurante de roupa branca ali já ficou revoltado, questionando quem diabos tinha feito isso. E o carinha já chegou botando moral, declarando que esse pessoal da facção não ortodoxa é só tirar os olhos deles por um segundo, que eles já começam a rastejar como insetos por aí. E como o zunido de inseto deles estava atrapalhando, era melhor eles meter o pé dali. E bom, como sempre, né, os figurantes nem iam falar porcaria nenhuma, pelo menos esses pensaram. Daí eles só foram embora. Só que pro Prota aquilo ali foi muito marcante, e foi por esse motivo que ele decidiu dar tudo de si para conseguir o apoio da família Nangong. E agora, voltando com a conversa com Jeong Jang, o Prota questionou se ele se lembrava da primeira vez em que eles se viram. O que não é tão difícil, né, porque eu que não tenho uma memória tão boa, lembrei. O B.O. é que não lembro o nome do cara, só chamo de Jeong Jang. Mas aí você também não quer nada, né? Mas voltando para a história, o Prota declarou que, para ser honesto, a única coisa que ele poderia oferecer a ele naquele momento era sua própria determinação. E mesmo assim, no fim, o Jeong Jang deu as moedas de prata. E o Jeong Jang, querendo puxar o saco do Prota, declarou que se ele pudesse voltar no tempo, naquela época, ele teria dado 10.000 moedas ao Prota. O cara nem tá querendo puxar saco, né? E o Prota comentou que dessa vez ele faria a mesma coisa, ou parecido com a família Nangong. E como o não ele já tinha, o melhor é só ir tentar, né? E outra, eles não iam simplesmente matar o Prota sem nenhuma razão. E o Jeong Jang concordou, afinal foi o Prota que levantou a oficina que ele tem agora. E o Jeong Jang declarou que se essa parceria com a família Nangong der certo, era bom o Prota não esquecer das suas origens. Só que o Prota também não é besta, né? O que ele ia ganhar com isso? Entretanto, como o Jeong Jang tava meio apressado, tava na hora dele ir embora. Mas se algo acontecesse, o Prota deveria enviar uma carta pra ele. E assim, os dois se despedem um do outro. E nesse instante, o gerente Lee informou ao Prota que o responsável pela forja desejava encontrar ele. E um tempo depois, o Prota foi se encontrar com seu pai. Só que, segundo o gerente Lee, o pai dele tinha pedido pra ele vestir umas roupas mais bonitinhas, mais formal. O que confundiu bastante o Prota, porque ele não sabia o que estava acontecendo. E no momento em que o pai do Prota apareceu, ele também estava bem vestido e estava com uma caixinha nas suas mãos. E no momento em que o seu pai ajoelhou diante dele, o Prota ficou meio assustado, perguntando o que estava acontecendo. E ignorando ele, o pai do Prota começou a dizer que ele não tinha certeza de quanto tempo aquele item passou de geração em geração dentro do clã deles. A única coisa que ele sabe é que aquilo ali é considerado um item sobrenatural que pertenceu ao patriarca da família deles, chamado Cho Maek Dong. É Maeng Deok. Não dá pra falar o nome desses caras, velho. E eu falei o nome dele à toa, porque ninguém sabe se isso veio desse cara mesmo. Basicamente é só um rumor entre a família. Entretanto, a vontade dos ancestrais é que eles devem passar este item para um membro representante do clã de cada geração. E hoje, o pai do Prota decidiu entregar isso a ele. Afinal, tava mais que claro que o Prota merecia isso. E quem tentasse dizer ao contrário é a mesma coisa que querer tampar o sol com peneira. De qualquer forma, o pai do Prota começou a declarar: como parte da 22ª geração do clã Cho, eu, Cho Son, declaro que meu segundo filho, Cho Hui, será o próximo chefe do clã e receberá a Jade Carmesim Celestial. E ouvindo essas palavras, o Prota começou a ter um déjà vu. E o porquê você deve estar se perguntando? Porque simplesmente no momento em que o Prota abriu aquela caixinha roxa, ele acabou encontrando o mesmo colar que ele recebeu do seu pai na vida passada. E o pai do Prota, ou da vida atual no caso, continuou dizendo que até que o Prota passe isso para alguém digno o suficiente para levar adiante a geração do clã, ele deveria manter aquele colar consigo mesmo o tempo todo, já que essa é a missão daqueles que receberam a Jade Carmesim Celestial. E ligando os pontos de toda a história, o Prota já começou a formular algo na sua mente. Se aquele tesouro é do clã Cho e o colar que ele recebeu na sua vida passada também era uma herança de família, isso significa que o Prota reencarnou no corpo de um ancestral seu. Só que para acabar com as bobagens que o Prota tava pensando, umas vozes começou a sair de dentro daquele colar, dizendo que o Prota parecia ser alguém descendente que testemunhou a época do Imperador de Jade, e que com tanta energia que ele tem, ele poderia ser discípulo virtuoso do Buda. Daí eles começaram a falar um monte de coisa aqui, o que dava a entender que não era uma pessoa só, ou uma voz só, era várias. E óbvio que ouvindo isso o Prota ficou
louco. Louco não, né? Ficou assustado. Mas ele ia ser considerado louco se falasse isso pro seu pai. E vendo a reação do Prota, as vozes da Jade e Carmesim começaram a se questionar se por algum acaso o Prota conseguia ouvi-los. E se isso fosse verdade, essa era uma notícia muito boa. E eu acho que até mesmo o pai do Prota notou que ele tinha começado a ouvir essas vozes. E ele comentou que teve mais ou menos uma experiência parecida com a do Prota. Só que no caso dele foi um sonho. De qualquer forma, aquela Jade ali não é um objeto comum. Por essa razão, o Prota deveria andar com ela o tempo todo. E depois disso, o pai do Prota simplesmente foi embora. Meio que pra deixar os dois ali conversando, eu acho. Porém, eu acho que não seria uma conversa, já que o espírito dentro do Jade Carmesim mandou o Prota calar a boca e falar qual era o nome dele. E o Prota se apresentou como Cho-Hui. E um dos espíritos do Jade Carmesim começou a dizer que, como o Prota poderia ouvir a voz dele, isso significa que a energia do espírito dele se correlacionava com o espírito do descendente. Porém, tinha um problema, eles não conseguiam ver a corda do Prota. Daí o Prota fez a pergunta óbvia, o que seria a corda, né? Daí o espírito começou a dizer que, como ele era um membro da geração futura que foi selecionado e recebeu a benção da Jade Carmesim Celestial, ele receberia grandes habilidades. E em troca, o destino do Prota estaria relacionado com a Jade Carmesim. Em outras palavras, ele estaria amarrado por uma corda. E quando o Prota fosse de arrasta, através dessa corda, o espírito do Prota seria pertencente a Jade Carmesim. Daí ele ia se juntar junto com os espíritos que tem lá. Só que o Prota não tinha essa corda. E o Prota perguntou sobre esse negócio de ganhar habilidades. E o espírito declarou que o Prota ia receber imediatamente uma habilidade se tivesse num caso normal. Porque senão, não tinha nenhuma explicação do porquê a energia do espírito do Prota combinar com a do descendente dele. E o Prota perguntou o que ele queria dizer com grandes habilidades. E o espírito respondeu que varia dependendo do que o Prota deseja. Ele poderia ser muito bom em artes marciais, recebendo um corpo capaz de voar pelos céus. Ou se ele estiver mais interessado no pincel, ele receberia um cérebro divino que permitiria liberar o núcleo de energia. Ou se ele sonhasse se tornar um imperador, ele receberia o olho da mente, que permitia cativar qualquer entidade sob os céus. Ou por último, se ele queria ser um cavalheiro bem chique, ele poderia se tornar um sábio. Daí o Prota ficou meio revoltado, porque ele não recebeu nenhuma dessas bênçãos. E outra, se ele tivesse realmente uma habilidade dessa, ele não tinha sofrido tanto para levantar o clã Cho. Só que o espírito ficou revoltado, declarando que com certeza o Prota recebeu, pois como ele explicaria aquela energia que ele tem no espírito dele? E neste momento o Prota se lembrou de uma coisa que tinha acontecido, que depois que ele morreu no acidente, ele viajou ao passado para o corpo de Cho-Hui. Então foi mais ou menos essa habilidade que ele recebeu. Só que aí tem um problema, será que tava de boa ele contar pros espíritos ali que ele tinha reencarnado? Daí ele comentou com o espírito que tinha vivenciado um negócio muito estranho, só que ele não tinha certeza se foi a Jade Carmesim que tinha feito aquilo. E como esse era o segredo da sua vida, ele tava com medo de contar. E um dos espíritos dentro da Jade declarou que eles eram um ancestral do Prota. Basicamente, o Prota era como um filho para eles, ou um neto, tanto faz. E outra, eles eram espíritos, então eles não têm nenhuma habilidade ou intenção de exercer os poderes deles no mundo físico. Basicamente, eles não conseguem fazer nada com o Prota, mesmo que quisessem. E o Prota ainda tava na dúvida, questionando se eles eram realmente seus ancestrais. E um dos espíritos respondeu que sim, afinal, apenas os parentes diretos do clã Cho pode receber a Jade Carmesim. E como o Prota era o chefe do clã Cho dessa geração, eles não teriam nenhum tipo de má intenção com o Prota. E recebendo essa resposta, o Prota declarou que ele tinha reencarnado. E depois dessa frase, todos os espíritos dentro da Jade ficou louco. Ou, na verdade, apenas alguns, enquanto outros começou a rir que nem doido, declarando que os céus não iriam permitir que ele os desobedeça até o fim. E depois de todos esses gritos, risada, gargalhada da pega, eles só ficaram quietos do nada. E o Prota, coitado, não tava entendendo bolhufas nenhuma. Mas acabando uma loucura, outra apareceu. E dessa vez era o irmão do Prota, declarando que iria junto com o Prota para o grande clã Nangong. E só de olhar pro rosto do meliante ali, é óbvio que o Prota declarou que ele não ia. E outra, ele não tava indo pra brincar, né? Nisso, o irmão do Prota, eu não lembro o nome dele, é Cho alguma coisa, não lembro. De qualquer forma, ele continua assistindo para o Prota que nenhuma palavra iria sair da sua boca. E outra, ele não sairia do lado do Prota. Só que o Prota ainda não aceitava. E pra convencer ele de uma vez, ele falou que ia contar para o pai deles fazer uma espada de verdade pra ele. E de primeiro momento ele tava feliz, né? Mas depois que ele percebeu que tava caindo numa armadilha, ele declarou que não importa se o Prota prometesse dar 10 espadas pra ele não iria mudar de ideia. Ele ainda queria ir para o grande clã Nangong. E como a gritaria tava alta demais, o pai do Prota apareceu, comentando que, pelo que ele tinha dito ali, o irmão do Prota não ia dar nenhum pio e iria segui-lo como se fosse sua sombra. E diante disso, o Prota ficou revoltado, porque até o pai dele tava do lado do seu irmão. E
o pai do Prota apenas declarou que ele não deveria tentar arcar com toda a responsabilidade sozinho. Afinal, ele é o irmão mais velho do Prota. Só que internamente o Prota não queria aceitar, né? Porque o seu irmão ali nem parecia ser gente. Quer dizer, não age que nem uma pessoa decente. E como dessa vez até o pai do Prota tava do lado dele, ele apenas pediu para o seu irmão manter a sua boca fechada. Nisso, o cabeçudo ali confirmou, declarando que a honestidade é a base de um artista marcial. E ele era a definição de silêncio. E o Prota comentou que ele deveria se preparar, pois eles iriam sair daqui a alguns dias. E é claro que o cabeçudo ali ficou muito feliz. E terminando de resolver esse problema, do lado de fora o Prota já encontrou outro. E o gerente ali apareceu informando que uma grande multidão de pessoas estava do lado de fora. E todos estavam armados. E nem deu tempo do Prota ir ver, porque os carinhas simplesmente arrombou o portão. Bom, o Prota já tava esperando, né? Porque o Jong lá avisou ele. E diante disso, o Prota se apresentou a todos eles, declarando que ele era o chefe da oficina do clã Cho. Daí o povo ficou louco, né? Porque essa era a pessoa que ele estava procurando. E com uma cara de sonso, o Prota questionou o que exatamente ele tinha feito de errado para prejudicar eles. E um dos rebeldes ali declarou que existem códigos morais para os negócios. Só que é óbvio que o Prota ia desdenhar dele por causa disso, né? Mas, como um sábio apenas faz pergunta, o Prota fez o mesmo, questionando se eles abaixassem o preço da oficina do clã Cho e ainda tem lucros, porque eles, as pessoas que já estão mais tempo nesse ramo, que protegem a tal moralidade dos negócios, não diminuíram também os seus preços. E bom, nenhum deles queriam responder essa pergunta, né? E a razão era porque a maioria daquelas pessoas ali são donas de pequenas oficinas. E neste instante o Prota chamou todos ali para dar uma olhada na sua oficina. E isso pegou o pessoal meio de surpresa, né? Porque geralmente isso ali tinha que ficar oculto. Só que chegando lá, todos eles tiveram a mesma reação do pai do Prota. E vendo aquela quantidade enorme de pessoas, mais a quantidade massiva de itens, o Prota apenas perguntou a todos eles se eles poderiam superá-lo. E é claro que não, né? Eu acho que o Prota tá fazendo pergunta para uma resposta óbvia. Só que era isso que o Prota tava esperando. Então ele começou a questionar a todo quanto tempo eles iriam viver ali, sob pressão e confinados em Sichuan. Pois, embora o mestre da grande oficina de fogo negro de Anhui tenha conseguido chegar ao topo, porque a cidade de Anhui é forçada a permanecer confinada em Sichuan, vivendo apenas em sua sombra. E outra, nos últimos 100 anos, a Anhui já trabalhou diretamente para a família imperial. E para quê? Ela só tirou jovens de fora de Anhui para transformá-los em seus soldados. Basicamente, a Anhui tem sido constantemente maltratada. E outra, foi dali que a lendária espada do dragão celestial e a espada divina dos 6 meridianos foi criada. E óbvio que ouvindo todas essas falas motivadoras, o pessoal ali ficou bastante emocionado. E já começaram a dizer que Sichuan só possui minas e que o imperador era muito cruel. E esse foi o ponto chave para o Prota. Então ele pediu ajuda a todos para realizar o seu sonho. E o pessoal não sabia que sonho era esse. E o Prota declarou que precisava que Anryun superasse Sichuan. Eles precisavam ultrapassar eles em termos de quantidade. Em poucas palavras, ele queria que todas essas ferramentas que eles possuem precisam ser produzidas ali. Porque não tem como eles ultrapassar a Sichuan apenas operando em próprias oficinas individuais. Por isso, eles precisavam unir forças. Primeiramente, o Prota ia pagar bastante para as pessoas que ensinassem aos outros. E assim, as pessoas que ensinassem bem não precisariam trabalhar na oficina. E diante disso, o Prota já chamou seu pai, declarando que ele era o mestre do clã Cho. E ele também estava supervisando e guiando todos aqueles homens sozinhos. Então, caso aqueles anciões se juntassem a eles, ele os transformaria em anciões da forja. E o salário mensal deles seria de 10 pratas. E ainda por cima com vários bônus. Ah, e claro que o Prota também assumiria todo o seu estoque e ferramentas por um preço bem alto. E é claro que o povo ainda estava meio indeciso, né? Eles precisavam de mais um empurrãozinho. E para isso, o Prota já tinha preparado um item. E uns segundos depois, duas pessoas trouxeram um tipo de placa gigante. E quando o Prota tirou o pano de cima dela, ele declarou que aquilo ali seria sua resolução. E era a oficina Anhui. E caso todos se juntassem a ele, esse seria um novo nome. E vendo aquilo ali, o pessoal foi a loucura. E eu nem sei quantas vezes que eu já falei essa mesma frase nessa obra. Já deve ter sido umas 7 vezes. E como aparentemente todos ali tinham aceitado essa proposta, o Prota falou para o seu pai falar um resumo detalhado para os anciões. E enquanto ia embora dali, o Prota estava extremamente feliz. E aquilo ali poderia ser chamado de aquisição hostil, ou também MIA, que é Mergers and Acquisition. Basicamente é fusão e aquisição. E mais uma vez, quando o Prota sai de algum prédio, o gerente ali tá esperando ele lá do lado de fora. Mas dessa vez o Prota que chamou ele ali, falando que ele deveria
levar metade daqueles homens para o pavilhão da manufatura. E diante disso, o gerente Lee questionou se por algum acaso o Prota estava planejando desenvolver a carruagem. E o Prota confirmou que sim, declarando que a carruagem é uma nova tecnologia que não existe em toda Zongyuan, e com mais gente a serviço, estava na hora de integrar o uso de suspensão à placa a ela. E caso eles conseguissem lançar ela a tempo no mercado, com certeza iria provocar uma grande revolução. E basicamente todo o mercado estaria na palma da mão do Prota. Só que mudando de assunto, o Prota declarou que ia partir para Hefei amanhã. Por isso o gerente Lee precisava preparar tudo. Só que o gerente Lee ali é bom de serviço, ele já tinha preparado. Porque claro, esse era um tipo de pessoa onde alguém do alto escalão queria ter como braço direito. Nisso, o gerente Lee perguntou ao Prota quanto tempo ele levaria para fazer essa viagem. E o Prota comentou que não sabia, pois ele não tinha intenção de voltar até atingir o seu objetivo. Então essa viagem ainda não possui uma data de retorno. E o gerente Lee comentou que isso era um problema, porque eles não poderiam fazer nenhum tipo de decisão importante enquanto ele estiver fora. Entretanto, aí entrava aquele livrinho do Prota. Ele comentou que tinha escrito algumas coisas que poderiam acontecer, e também a resposta de como lidar com elas. Por isso, ele deveria pegar e ler ele. E já no outro dia, enquanto ia para a cidade de Hefei, o Prota tava meio desconcertado porque ele não sabe andar de cavalo, ao contrário do bobão do seu irmão, o que é praticamente um tapa na cara do Prota, né, já que ele se achava inteligente. E ainda ele tava lendo um livro, que era o Diário Marcial da Tempestade de Vento. E segundo o Jaeg Jong, esse livro aí é um manbakja, é um registro dos usuários de Murin dos últimos 1000 anos em ordem cronológica. E diante disso, o Prota perguntou pro seu irmão se aquilo ali era pelo menos interessante, e ele respondeu que sim, né, se não fosse ele não estaria lendo. E inicialmente o Prota declarou que seu irmão provavelmente era aqueles nerds do Murin, só que por algum motivo ele tem um sexto sentido e entendeu o que o Prota tava pensando. E do nada ele começou a dizer que mesmo ele sendo o irmão mais velho do Prota, ele nunca agiu como tal, e na realidade ele nem conseguia acreditar que o Prota era o irmão mais novo dele. Tipo, ele sabia que o Prota era inteligente, mas não nesse nível. Era quase como se ele fosse outra pessoa. E quando ele persuadiu aqueles anciões na oficina, era como se ele tivesse vivido em outro mundo. Entretanto, só porque o Prota é muito competente, isso não significava que ele é um incompetente. E o Prota tava que nem eu, né? Como é que eles foram parar numa conversa séria dessa? Só que olhando um pouco mais atentamente pro seu irmão, ele notou que tinha várias e várias cicatrizes no seu corpo, e comentou que ele parecia estar treinando bastante. Nisso, ele apenas respondeu ao Prota que tinha muita coisa que ele podia esquecer quando empunha uma espada, como aquele incidente da Gawong. E aparentemente essa é uma história não contada pra nós, onde bandidos roubaram comida que foi distribuída no salão durante uma colheita ruim. E o irmão do Prota apenas se lembrava do seu pai sendo espancado por aqueles bandidos, mas não conseguiu fazer nada. Ele pensava que apenas deveria tentar protegê-lo. O seu pai, o seu irmão, sua mãe, sua irmã, ele com certeza não ia deixar ninguém machucá-los de novo. E ouvindo isso, o Prota até ficou meio que emocionado. E brincando com seu irmão, ele comentou que tinha certeza que ele se sairia bem. Daí, como irmãos, né, eles já começaram aquela briguinha de sempre. Só que nesse instante, aquele colar do Prota começou a brilhar. E um dos espíritos comentou que, com a língua afiada do Prota, ele poderia vender até mesmo a água do rio Yangtze, que é basicamente o rio mais poluído da China. E bom, ouvindo isso, é óbvio que o Prota ficou bem envergonhado. Mas os espíritos do colar continuou dizendo que, como ele, sendo descendente do grande clã Cho, ele tava fazendo um esforço bem grande apenas para operar uma mera oficina. Era cansativo só de olhar pra ele. Pelo menos ele era melhor que o pai, né? Porque só de pensar nele, segundo os espíritos, já dava um ódio novinho. Basicamente, pros espíritos ali, o Prota é 100 vezes, se não 1000 vezes melhor que seu pai. E internamente o Prota tava meio revoltado, porque a única coisa que ele recebeu dos seus ancestrais foi apenas uma joia, e ainda assim ele tá recebendo crítica pra uma chinela. O problema é que aparentemente esse pessoal tava ouvindo todos os pensamentos dele, o que claro, pegou o Prota de surpresa, pô, cadê a privacidade? E os fantasmas, ou os espíritos, comentou que era óbvio que ele sabia os pensamentos do Prota, já que seu espírito pertence a eles. Tipo, embora a corda de Jade Carmesim não esteja presa, o espírito do Prota ainda estava conectado a eles. Por isso que era mais do que óbvio que a mente e a alma deles estão conectadas. E diante disso, o Prota comentou que aparentemente tinha 8 deles no total. E os espíritos ficou bem feliz, declarando que o Prota era bem inteligente para discernir a voz deles. E o Prota refletiu que não era pra tanto. Entretanto, os espíritos falou que isso era óbvio para o Prota fazer. Afinal, todos do grande clã Cho são inteligentes. Só que o Prota não tinha o mesmo pensamento. Tipo assim, ele sabia que tinha uma boa memória e tal. Só que, se ele fosse inteligente, na vida passada, ele pelo menos deveria ter passado num concurso público. Entretanto, vendo que o Prota tava pensando nisso, os espíritos começaram a dizer
que o Prota era realmente burro, na verdade, pois ele ainda não entendeu a energia da alma que ele possui. Só que não era só a energia que era bom no Prota, mas sim as suas ideias. Ou talvez isso seja algo exclusivo de quem reencarnou, tipo aquela divisão de trabalho que ele fez na oficina. Aquele tipo de coisa obviamente não existia no mundo. No entanto, um dos espíritos declarou que o Prota ainda não era digno o suficiente para ser o próximo rei. E o nome desse espírito que se revelou aí é Mandeok, que também em chinês, eu não sei se você já ouviu alguma vez, ele é apelidado de Cao Cao. E ele foi basicamente um político, senhor da guerra e poeta, que na história da China faz registro dos 3 reinos. O que surpreendeu o Prota, né, porque o Cao Cao é ancestral da família dele. E o Cao Cao declarou que não é certo dizer que ele era um ancestral fundador, afinal o clã Chou veio muito antes dele. E ele acabou virando ancestral porque o pai dele, que na realidade não era um pai biológico, acabou adotando ele, e no fim ele meio que se tornou parte da família. Nesse momento, um dos espíritos comentou que provavelmente o Prota era um dos melhores descendentes até agora. Só que o Cao Cao não achava isso, pois o Prota tinha subornado algumas pessoas com moedas de prata, e isso afetaria a honra caso ele tivesse um título de rei. E revoltado, o Prota respondeu que era óbvio que ele ia ter que pagar os funcionários dele, né? Ou por algum acaso ele deveria escravizá-los. Só que como o Prota tava respondendo alguém mais velho, é óbvio que os mais velhos desceu a catracada nele. Mas deixando essa briga dos velhotes de espírito de lado, o irmão do Prota ali tava rindo que nem bobo, e o Prota perguntou o que tava acontecendo. Daí ele começou a contar uma história que tinha naquele livro ali, sobre alguém que derrotou todos os 8 mais fortes do culto demoníaco, e com apenas 6 golpes decepou a cabeça do líder. E esse culto demoníaco das trevas é onde se origina o Palácio do Demônio das Trevas. E o Prota ficou meio surpreso, né, porque esse culto demoníaco aí era forte pra uma pega, pelo menos é o que ele achava. E essa pessoa das histórias derrotou tão rápido assim? E o irmão do Prota continuou dizendo que, apesar de ser um artista marcial que conseguiu tal feito, não existia muitos registros sobre ele. É por causa disso seu nome era desconhecido, e a única coisa que sobrou do seu apelido é Deus da Espada. E sobre todo o resto das informações dele, não existe. Basicamente, o cara era só um mito. É tipo assim, fica mais estranho quando você olha outra parte do livro, que falava sobre o Sima Qian, que tinha pelo menos 2 capítulos inteiros sobre ele no livro, enquanto sobre o Deus da Espada só tem 3 páginas. E ouvindo isso, os espíritos Jade perguntou para o Prota se ele já tinha pensado em algo, do porquê os descendentes do Rei Supremo Cao Cao, aquele que já foi chamado de Imperador, estão vivendo como pessoas de baixa renda agora. E o Prota respondeu que, segundo o que ele sabia, a riqueza herdada é incapaz de passar por mais de 3 gerações, então não seria tão diferente com uma família imperial, né? E o Cao Cao ficou meio revoltado, porque ele realizou muito na sua vida, e a riqueza que ele deixou pra trás ultrapassa as 100.000 barras de ouro. Entretanto, depois que ele foi de arrasta, quase nenhuma história do clã Chou foi deixada pra trás. O problema é que o Prota não se atentou muito nesse negócio de história, ele tava mais surpreso com a quantidade de ouro que o Cao Cao deixou pra trás. Nisso, o Cao Cao perguntou ao Prota se ele queria fazer um acordo com ele, e o Prota declarou que estava ouvidos. E o Cao Cao continuou dizendo que eles ainda são muito poderosos, entretanto, com a ajuda deles, ele teria uma chance. Só que o Prota não sabia quem que o Cao Cao tava chamando de eles. E o Cao Cao declarou que o seu objetivo era a aniquilação total do clã Sima. E ouvindo essa palavra Sima, o Prota ficou meio revoltado lá dentro dele. É tipo assim, ele até queria ajudar o seu ancestral, né? O problema é que eles estão falando do clã mais forte do mundo, e eles ainda são descendentes de um mestre de artes marciais, o que ele, um mero dono de oficina, poderia fazer contra. Entretanto, o Cao Cao já tinha uma solução para esse problema, e para isso ele chamou um daqueles espíritos dentro do Jade, questionando se ele poderia ensinar aquela criança. E o espírito declarou que, se o patriarca ordenasse, ele faria o Prota pelo menos útil. E quando o Prota perguntou com quem ele estava falando, o espírito se revelou o Deus da Espada, Cho Cheon. Basicamente é o mesmo carinha que o irmão do Prota estava falando agora há pouco. E o Cao Cao continuou dizendo ao Cheon se ele poderia ensinar ao Prota a técnica secreta da liberação dos meridianos. E o Cheon comentou que, se o Prota ainda não caiu ou sucumbiu à escuridão, isso era possível. E virando sua atenção para o Prota, o Cheon declarou que viu um pouco do
mundo que o prota viveu. E pelo que ele pôde notar, o conhecimento e cultura eram extraordinários. Era um mundo no qual ninguém pode sequer começar a imaginar. E o prota ficou meio revoltado, porque eles conseguiam ver até mesmo as memórias dele. E o Cao Cao declarou que se eles combinassem o poder deles com o conhecimento do prota, eles conseguiriam destruir o clã Sima. E ele questionou o prota se ele estava convencido agora. E o prota declarou que iria fazer isso. E bom, um tempo depois eles chegaram na cidade de Heifei. E a cidade era bem movimentada. E olhando para ela, o prota notou que as pessoas ali eram bem diferentes. Porque ao invés de ficar olhando para uma tela, todas estavam conversando e rindo uma com as outras. E o prota refletiu que essa cidade era realmente viva e agitada. Claro que se comparado com as cidades do mundo moderno. Só que no meio daquele pessoal lá, eles viram várias pessoas reunidas em um só lugar. E se aproximando de um velhote, o irmão do prota perguntou para ele se aquilo ali era a ópera de Pequim. E pelo comentário dele, o velhote declarou que com certeza os dois ali não eram dessa cidade. E o irmão do prota confirmou que sim, declarando que eles veio da prefeitura Bongtai. E vendo essa conversa, o prota ficou meio emocionado, né? Porque as pessoas dali não hesitam muito em conversar umas com as outras, ou pelo menos iniciar as conversas. Mas voltando para aquela tal ópera de Pequim, ela é um tipo de encenação de batalha, onde o guerreiro da espada celestial estava lutando contra o demônio carmesim celestial. E o prota tava emocionado com aquilo ali, porque ele se interessou bastante nesse negócio de arte marcial. Claro que ele não era fã ao ponto igual o irmão do prota ali, que tava louco só de ver alguns movimentos. Só que enquanto essa demonstração acontecia, umas pessoas de roupa branca declarou que aquilo continuava como sempre, desde quando eles tinham visitado Heifei. Em outras palavras, o que o carinha ali tava querendo dizer é que o homem dos 1000 golpes já havia dito que quem derrotou o demônio celestial carmesim não foi o guerreiro da espada celestial, mas o espadachim do trovão celestial, o que não mudou quase nada o nome, né? E bom, essa informação é segundo o Jornal das Artes Marciais, só que os carinha ali não confiavam muito nessa informação. O problema é que eles meio que tava ofendendo todo mundo ali, já que essa era uma cultura pra eles, os caras estavam falando mal da cultura deles na frente deles. Nossa, eu falei muito deles agora, né? Só que olhando para a roupa, eles notaram uma fênix nela, o que significava que aquele pessoal ali era o do clã Jaegal. E é claro que diante disso, os figurantes ali desistiu, né, de ofender os carinha. Entretanto, o estúpido admirador de arte marcial ali já ficou pistola e perguntou do que diabos eles acham que estavam falando. E vendo que o seu irmão tava fazendo cagada, o prota já entrou em choque. E um dos carinha do clã Jaegal ali já ficou extremamente pistola. Nisso, o irmão do prota, vulgo Cho Ryuki, declarou que eles eram leitores dedicados do jornal Windstorm das artes marciais. E de qualquer forma, a pessoa que trouxe de volta a cabeça do demônio celestial carmesim de Jade do Sul, nome grande da pega, foi o espadachim do relâmpago celestial. E ninguém poderia discordar desse fato. E quando o senhor guerreiro da espada celestial retornou para sua família, depois de estar desaparecido por 1 ano e meio, ele apareceu com várias marcas vermelhas de palmas por todo o seu corpo, o que significava que ele provavelmente utilizou a técnica de absorção do grande céu de sangue. Daí o Cho Ryuki ficou falando mais um monte de coisa, declarando que essas informações eram algo que todos de Anhui sabiam. E ouvindo isso, o carinha ali do clã Jaegal não podia falar muita coisa, né? Mas o Cho Ryuki acrescentou que, apesar de ele saber quão forte é o mestre do clã Jaegal, ninguém era perfeito. E nesse instante, o prota notou que o seu irmão realmente era um nerd do Murim. Contudo, ele lembrou que o irmão ali tava falando com o clã Jaegal, que teoricamente era pra fazer parceria com eles, além deles serem um dos 5 clãs mais fortes. Nisso, o pessoal da família Jaegal começou a dizer que então, por algum acaso, o Cho Ryuki ali estava querendo dizer que o guerreiro da espada celestial e a família Nangong tinha mentido para eles. E outra, eles tinham sim informado que aqueles que espalharam os rumores pelos arredores de Anhui foram convidados pelo seu mestre Shang Xion para comprovar esses fatos. E obviamente até mesmo o clã Nangong tinha aceitado esse convite. É tipo assim, aparentemente os anciões escreviam num Manbakja, e eu não sei o que é isso, eu pesquisei e não achei. De qualquer forma, eles ainda não acreditavam que o guerreiro da espada celestial realmente derrotou o demônio celestial, porque ele também poderia ter sido simplesmente espancado e retornou pro seu próprio clã. Só que é óbvio que o Cho Ryuki ele não ia aceitar isso, já começou uma treta da pega, e não vou ficar falando isso daqui não, basicamente é um negócio aí de briga de nerd. Enquanto a treta acontecia, sempre tem aquele pessoal que fica no fundo tacando lenha, né, mas dessa vez
vez tinha esse velhinho que tava rindo de tudo. E obviamente, meio que se sentindo vaiado, o carinha ali do clã Nangong ficou muito pistola, declarando ao Shoryuken que ele poderia até parecer um civil, contudo, ele ainda era um homem. Por isso ele deveria tomar responsabilidade das coisas que ele fala. E ouvindo isso, o Prota percebeu que o bagulho tava escalonando muito rápido. Nisso ele se aproximou do seu irmão, declarando que ele era meio louco, então eles não deveriam ligar para o que ele fala. Aí ele também falou pro vovô ali ficar quietinho e voltar pra casa dele, tacar milho pros passarinhos, sei lá. De qualquer forma, tava na hora dele meter o pé ali antes que o seu irmão falasse mais cagada. E bom, um tempo depois, o Prota foi pra uma pousada e chegou lá e meteu uma catracada no seu irmão. Primeiro, ele tinha dito que eu não ia fazer tumulto. Tipo assim, eles estavam lá de boa assistindo a feira e tal, e ele até pagou pra assistir aquele bagulho. Pra quê? No fim, ele ter que voltar embora correndo porque o irmão dele fez cagada ali. E ele tinha dito pra ele não abrir a bagaça da boca. Aí o que ele vai lá e faz? Parece criança, faz tudo ao contrário. Simplesmente puxou briga com o clã já igual assim que eles chegaram. Nem parece o cara que foi um tempinho atrás e chegou falando: só porque você é tão competente não quer dizer que eu seja menos que você. O cara simplesmente fez tudo ao contrário. Tipo assim, se ele quisesse apanhar, que apanhe sozinho, não leve ele junto não. Daí o Prota já tava pistola, desceu um copo de saquê ali, já tava muito louco já. E pra salvar o Shoryuken ali, adivinha quem chegou? Ninguém menos que o Jeong-Jai. E ele perguntou o que tava acontecendo, né? Só que o Prota não queria nem lembrar do assunto e só mandou ele ficar quieto e sentar. Primeiramente, o Prota queria saber se o Jeong-Jai ali sabia alguma coisa sobre o clã Nangong. E o Jeong-Jai respondeu que qualquer informação sobre esse clã dava pra ser encontrada no jornal Windstorm. Entretanto, o que o Prota queria saber era o estado atual deles, incluindo as características dos membros, seus objetivos, preferências, conflitos e blá blá blá. Basicamente, informação que geralmente não vem ao público. E ouvindo isso, o Jeong-Jai declarou que esse nível de informação é muito alto, então um mero comerciante não era capaz de tê-las. E o Prota apenas deu uma mudada na sua pergunta, questionando se essas informações eram impossíveis de obter. Daí o Jeong-Jai respondeu que era possível, mas ele precisava ir para um lugar chamado Borboleta da Noite, ou a Floresta Sob Luar, que pra quem não sabe é um bordel, é basicamente isso. E o Jeong-Jai acrescentou que os informantes deles são excelentes, então era quase certeza que eles tinham esse tipo de informação. Contudo, tinha um problema: como eles eram meros comerciantes, provavelmente seria difícil para uma pega tentar contactá-los, e mesmo se eles conseguissem encontrá-los, o preço pela informação seria exorbitante. Então provavelmente pro Prota ele não queria pagar, porque o bicho quer ganhar um máximo gastando o mínimo, é isso. E o Jeong-Jai também comentou que esses informantes são lendários no mundo das artes marciais, então eles eram basicamente rumores e por isso quase ninguém sabe se eles existem ou não. É tipo assim, que nem eu tinha dito antes, né? O Prota já não queria gastar muito dinheiro, só com informante normal já é um preço absurdo, imagine informante lendário. Mas mesmo assim o Prota perguntou quanto tempo demoraria apenas para marcar um encontro com eles. E para responder essa pergunta, o Jeong-Jai fez outra pergunta, questionando se o Prota por algum acaso sabia quantas pessoas buscam um encontro com o clã Nangong. E para responder essa pergunta, para não ficar enrolando logo, são em torno mais ou menos de 70 a 80 pessoas que tentam entrar no clã e nem conseguem sequer falar com o chefe, que é o Nangong Baek. E é óbvio que ouvindo isso o Prota ficou muito chocado. Isso tudo porque eles tinham um sistema de organização, que era basicamente assim: depois que o cliente requisita uma audiência, eles iriam distribuir fichas de acordo com seus status, e aqueles que são parte do exército ou do governo recebem fichas de ouro, e aqueles que são de classe média recebem fichas de prata. Ah, e claro, tinha exceções. A pessoa poderia receber uma ficha se ele fosse no mínimo filha de uma família poderosa. E lá embaixo existem aqueles com conexões dentro do clã, que recebem fichas de bronze, como por exemplo aqueles que distribuem armas, roupas, alimentos, assim como os familiares dessas pessoas. E diante disso o Prota perguntou se existia alguma outra ficha, né? E o Jeong-Jai declarou que tinha outra também, que eram os guerreiros que sonhavam em participar do clã Nangong, que recebiam uma ficha vermelha, e eles faziam isso para reforçar o seu poder continuamente, por isso que eles aceitavam pessoas de fora. E por último tinha os comerciantes que tentavam finalizar algum tipo de contrato com eles, ou pessoas como o Prota que buscavam patrocínio deles. Daí eles iriam receber uma ficha azul. Daí o Prota começou a relembrar qual que era a sequência das fichas, né? Só que o Jeong-Jai declarou que isso não mudaria nada pra eles. A única coisa é que ele devia saber que provavelmente eles iam receber a ficha azul e esperar por muito tempo. Seria um bagulho mais ou menos de um mês esperando. E isso era com base na experiência do pai do Jeong-Jai, que uma vez fez a solicitação. Então poderia estar mais demorado agora. Bom, fazer o que, né? Você tá querendo conversar com uma das famílias mais poderosas,
poderosa, então vai demorar mesmo. De qualquer forma, o Prota agradeceu pela informação, e o Jeongjai questionou o que o Prota iria fazer agora. E ele respondeu que apenas iria continuar com o plano, como ele já tinha falado, e estaria indo para o clã Angong na manhã seguinte. E bom, já no outro dia, o Prota tava deitado na cama, cansadão, enquanto o Shoryuken falou que ia treinar. Enquanto o Prota tava ali, cansadão, do nada o deus da espada perguntou se por algum acaso eles não iriam para a sepultura da espada. E se levantando da cama, o Prota perguntou se realmente eles tinham que ir até lá. Nisso, o Chocheon, que é o deus da espada, né, declarou que aqueles que não têm experiência na sepultura da espada não podem ser ensinados por ele. Isso era algo que ele tinha dito para o Prota várias e várias vezes. O Prota respondeu que, tipo assim, ele até queria ir lá, mas é muito longe. Tipo, se só pra ir pra lá demoraria de 4 a 5 semanas. E outra, ele tinha muita coisa pra fazer ali em Anhui, então ele não poderia sair agora. Só que o Chocheon mandou o Prota calar a boca, pois ele não estava dando valor aos seus ensinamentos da arte da espada. Porque se ele, que já foi anteriormente um deus da espada, pudesse transmitir os seus ensinamentos com meras palavras, ele tinha deixado um livro pra trás pros seus descendentes. E bom, aparentemente, de acordo com o Chocheon ali, a sepultura da espada estava atualmente na fronteira entre a província de Gangsu e Shanxi. Então o Prota teria que cruzar mais ou menos duas províncias, que daria mais ou menos 2 países ou 2 cidades, e que não tinha dito antes, ia demorar pra uma pega. E pra acrescentar, o Prota não queria fazer essa viagem porque ia gastar muito dinheiro. Só que aí ele entrou num dilema, porque ele também não poderia perder a oportunidade de aprender artes marciais do deus da espada. Por isso o Prota declarou pro Chocheon que tentaria ir para a sepultura da espada o mais cedo possível. O problema é que agora ele teria que ir para o clã Angong, então ele não tinha certeza de quando ele poderia ir para a sepultura. Talvez em 2 meses, sei lá. E ouvindo isso, o deus da espada ali ficou revoltado, porque isso ia demorar muito tempo. Porque discípulos de clãs estimados iniciam seus treinamentos aos 5 anos, e no máximo 6 anos. Ao contrário do Prota, que já vai fazer 20 anos de idade e nem começou. E como ele não treinou nada até agora, o corpo dele estava envelhecendo e os seus meridianos estavam se fechando. E diante disso, não tinha o que fazer. Ele iria tomar o corpo do Prota por um momento, mesmo que isso significasse utilizar toda a sua energia atual. E é óbvio que ouvindo esse negócio de tomar controle do corpo, o Prota ficou meio assustado. E ele até tentou pedir pro Cheon parar, mas não, já foi. E no momento que o Cheon tomou o corpo do Prota, ele já começou a humilhar, falando que o corpo dele era patético, não servia pra quase nada, apenas pra jogar no lixo. E como ele tinha tentado circular o Chi do Prota, e não tava dando em nada, ele teria que utilizar o seu Chi inato. É tipo assim, pra quem não sabe, esse Chi inato aí envolve vitalidade. Mas quem disse que o Cheon ligou pra isso? E do nada ele começou a circular energia e o corpo do Prota ficou bombado pra uma pega. Só que um tempo depois ele voltou ao normal. Entretanto, uns líquidos começou a sair do corpo. E é claro que aquele bagulho era fedido e o Cheon jogou fora. E ele explicou que tinha utilizado o Chi inato do Prota para expandir os músculos e meridianos de Chi. Mas que nem eu tinha dito, né? Esse bagulho usa vitalidade. Entretanto, o Cheon declarou que isso não era nada. O Prota só perdeu uns 10 aninhos de vida. Caracoles, 10 anos pra fazer aquilo ali, tá louco. Daí o Prota ficou revoltado, né? Falando que o Cheon ali era muito descuidado, só porque o corpo não era dele. Contudo, o Cheon ali declarou que se o Prota aprendesse as suas artes da espada e masterizar elas completamente, então o Prota não iria se preocupar com coisas tão triviais. De qualquer forma, ele iria devolver o seu corpo. E no instante que o Prota retomou o controle, ele caiu de joelhos no chão e começou a sentir uma dor absurda. E o Cheon já começou a falar que ele era frágil demais, estava fazendo escândalo por causa de uma dorzinha daquelas. Mas o coitado ali não tava nem conseguindo falar, de tanta dor que tava. Nisso, o Cheon declarou que como ele tinha utilizado muita energia da alma, eles teriam que repô-la de novo. Por essa razão, eles não conseguiriam se comunicar por um tempo. De qualquer forma, era bom ele manter o seu corpo e mente intactas. E assim, já no período da tarde, o Prota finalmente acordou e notou que conseguia sentir o famoso Chi. E ele começou a sentir que os seus olhos pudessem ver tudo claramente e até mesmo enxergar a distância, o que pra ele era bem estranho, porque ele não sabia como uma pessoa normal conseguia enxergar tão longe. E por fim, e não menos importante, ele também tinha a tal da energia interna. E claro, seu corpo também estava bem mais forte. E vendo o quão absurdo era esse poder, o Prota notou por que o seu irmão era tão obcecado com artes marciais. Mas deixando esse daí de lado, o Prota não sabe a extensão das suas habilidades atuais. Porém, definitivamente seriam de grande ajuda na sua jornada. Só que agora estava na hora de ele ir para o clã Angong. E chegando lá, o Prota notou que estava lotado de gente. Bom, o Jeongjai tinha avisado ele. Daí eles foram informados que eles deveriam esperar no salão de espera. E o Prota, obviamente, escreveu seu nome, dizendo de onde ele era. E o irmão do Prota até queria tentar assinar o seu nome, só que como artista marcial, não como membro da oficina. Entretanto, o Prota parou ele antes que ele fizesse cagada. E chegando no salão de espera dos comerciantes, por algum motivo o Shoryuken estava muito feliz. Daí ele começou a dizer o
por quê, declarando que os artistas marciais que controlam os registros de visitantes pareciam ser muito fortes. Então, se aqueles carinha que só cuidava das coisas ali, que era o mais baixo do mais baixo, já era forte daquele jeito, então imagina os carinha de elite. Entretanto, o prota cagou e andou pra ele, e começou a refletir que eles precisavam receber as fichas deles. Só que como tinha gente pra uma pega ali, era quase certeza que ia demorar muito. Nisso ele começou a pensar se não tinha alguma coisa que ele pudesse fazer. Entretanto, justo nesse momento, aquele velhote que eles tinham encontrado no meio da rua tava nesse salão também. Só que por algum motivo ele ficou surpreso de encontrar o prota ali. E vendo ele, óbvio que o prota pediu desculpas, né? Foi por causa da cagada que seu irmão tinha feito, e tinha um negócio dele ficar rindo do clã Jaegal, né? Mas o prota não mencionou isso. Só que por algum motivo, o velhote ali tava meio feliz de ver o prota, o que obviamente confundiu a cabeça do prota. E simplesmente do nada, o velhote questionou se o representante do salão tava ali. E assim do nada, o tal do representante apareceu, questionando do porquê que o vice-chefe tava ali. E o velhote simplesmente mandou o gerente ali arrumar 2 fichas de ouro para o prota e para o seu irmão, e mandá-los para o salão principal. E é óbvio que o prota e o Shoryuki ficou bem chocado. E o gerente comentou que, de acordo com as regras, os dois ali deveriam receber as fichas azuis. E acima disso, como que eles poderiam enviar forasteiros que nem sequer chegavam perto da residência normal, mas enviá-los para o salão principal? Contudo, o velhote mandou ele calar a boca, declarando que a nova geração sempre estava se ocupando com seus deveres de guerreiro, enquanto os dois ali foram os únicos que desafiaram aqueles rebeldes do clã Jaegal, e ainda por cima defender os Nangong. Por isso ele apenas deveria fazer o que ele tinha mandado e calar a boca. E óbvio que diante disso daí, o carinha teve que aceitar, né? E depois de dar aquela olhada um pro outro, o prota acabou agradecendo seu irmão. E assim, um tempo depois, já no salão principal, uma das serventes se aproximou do prota, questionando se ele gostou do chá, e ele falou que não. Mas justo nesse momento, os espíritos do colar do prota ali acordou, e do nada declarou que aquelas pinturas que estavam na parede era da geração Inhanshu, e aparentemente elas eram pinturas da Era de Bronze. Eu não sei o que é isso. E ele questionou, né, o espírito ali se ele não estava enganado sobre isso. E o espírito, se autodenominando de Cho-Yo, declarou que nada poderia escapar dos seus olhos. Afinal, ele era o grande estudioso de Hanlin. O prota pediu desculpas, né? E o espírito continuou dizendo que só porque ele era antiquado, não queria dizer que ele não tem habilidade. E além disso, aquela pintura ali é definitivamente a pintura estelar da flor de cerejeira, que foi encontrada pelo grande estudioso Hell Jinja da dinastia Han, e foi dada para a família imperial. E como era um presente bem caro, é óbvio que a tinta que foi utilizada não era muito comum. Daí o Yojo ali começou a explicar como é que era o significado da pintura. Ele falou muita coisa, mas tipo assim, muita coisa mesmo. Eu acho que não vai valer a pena, né, pra eu ficar falando isso aqui. No fim, ele apenas declarou que a pintura estava muito bem conservada. E ouvindo tudo que o velhote tinha dito ali, o prota comentou que essa pintura estelar da flor de cerejeira era muito interessante, porque apesar de ter sido pintada há 1000 anos atrás, e a tinta ter sido criada com sangue de galo e joias esmagadas, ela ainda não tinha se desbotado. Só que no momento que o prota disse isso, do nada, um negócio quebrou. E era o velhote vice-chefe lá, questionando como que o prota reconheceu a pintura estelar da flor de cerejeira. Afinal, até o melhor pintor de obras e o maior dos estudiosos de Anhui não conseguiram reconhecer aquela pintura. E nos seus 80 anos de vida, esse momento foi definitivamente o mais chocante de todos. De qualquer forma, ele perguntou ao prota quem era o professor dele. E diante disso, o prota nem sabia o que responder. Que negócio de professor. Nisso, aquele espírito que tava conversando com o prota falou pra ele ficar tranquilo. Ele apenas deveria dizer que ele era um descendente do grande sábio Cho. E o prota perguntou quem que era esse, né? E o Yojo declarou que era o seu apelido em Jianghu. Então o prota fez como o seu ancestral tinha mandado. E é óbvio que mais uma vez o velhote vice-chefe ali ficou muito chocado, questionando se o prota era realmente um descendente do grande estudioso Cho-Yo de 300 anos atrás. De qualquer forma, como o prota era descendente dele, isso era uma grande alegria para toda Zongyuan. E não me perguntem, é muito nome em chinês, coreano, eu não sei o que significa isso aqui não. E no instante seguinte, para parar essa conversa de tinta, quadro e não sei o que, chegou outros dois velhotes. E um era grande igual um armário e o outro era minúsculo. E óbvio que rapidamente o prota percebeu que os dois ali eram importantes e se apresentou para eles. Nisso, o velhote mais pequeno ali questionou se seu irmão mais novo, que só se dedicava à leitura, finalmente tinha encontrado um discípulo. Só que o velhote respondeu que ele não se atreveria quando ele é descendente do grande sábio Cho. Mas parecia que o outro não entendeu quem que é esse sábio Cho. E o vice-chefe só falou que é um carinha muito famoso por aí. Mas basicamente o prota não era seu discípulo. E então, se ele não fosse discípulo do seu irmão mais novo, ele iria pegar o prota para si. Só que do nada, o outro velhote, o mais grandão lá, ficou muito pistola, declarando que eles deveriam manter a ordem por ali, pois ele estava roubando um homem que tem todas suas
passagens de Ti abertas. E o coitado do Prota não tava entendendo do que os dois estavam falando. Mas, da perspectiva do velhote mais pequeno ali, ele refletiu que aquilo ali era muito estranho. Porque, notando pela maciez das palmas da mão do Prota, ele nunca utilizou uma espada antes. E também não existia nenhum sinal do seu corpo estar acostumado com artes marciais. Entretanto, como que uma pessoa dessas conseguiu abrir todas as suas passagens de Ti? E isso só poderia acontecer no caso do corpo exceder os seus limites e sofrer uma metamorfose e rejuvenescimento. E isso era chamado de esfoliação. E outra, isso só poderia ser feito depois que os canais de Ti forem abertos, o que só pode ser realizado após a abertura dos canais de energia interna. O que resultava que, aparentemente, segundo o carinha ali, o Prota era um mestre do estado puro, e o velhote menor ali, ele também estava nesse estado. E por esse motivo, ele meio que conseguia enxergar a energia interna do Prota. E eles também tinham um negócio chamado de aceleração. E aparentemente o Prota estava fazendo esse negócio de aceleração, e a energia dele estava aumentando a cada segundo. Só que o Prota tava igual nós, não entendendo bolhufas nenhum. Os povos só tá jogando informação na nossa cara aqui, nós não sabe de nada. E eu já li, reli 3 vezes e não entendi nada ainda. E aparentemente, segundo o velhote ali, se o Prota continuasse naquele ritmo, a aceleração dele estaria completa dentro de 3 anos. E bom, pelo que eu consegui entender aqui, lendo mais um pouquinho, esse estado de aceleração aí é meio que, vamos supor, o Prota abriu esse canal de Ti, tá ligado? Só que o bagulho só tá aberto, não tem nada lá dentro. Daí esse estado de aceleração tá jogando energia interna lá dentro. Então basicamente o Prota tem uma jarra gigante, muito boa, só que não tem água dentro. E a aceleração é meio que uma torneirinha que fica pingando água lá, é isso. Porém, segundo o velhote gigante ali, esse negócio de aceleração é muito demorado, porque tem que meio que ficar refinando o Ti, o que demorava bastante. E como o Prota, que tava basicamente no nível deles, iria completar isso em 3 anos, isso mostrava o quão absurdo ele era. E por último, segundo o velhote estudioso ali, depois desses 3 anos que o Prota estivesse fazendo essa aceleração, só iria restar a ascensão. E isso era algo muito absurdo, porque desde que a história era minimamente registrada, só existiram apenas 7 guerreiros que conseguiram chegar nesse marco. E é claro que todos eles foram uma lenda. E tipo assim, o Prota talvez consiga chegar nesse nível, mas a ascensão não é algo fácil, porque se fosse fácil teria um monte por aí. Contudo, o coitado do Prota não tava mais conseguindo respirar, porque os carinhos estavam segurando ele pela gola faz muito tempo. E depois que o velhote soltou ele simplesmente se aproximou do Prota, questionando se ele tinha alguma pretensão de mudar o seu sobrenome. E caso o Prota quisesse, ele iria tratá-lo como se fosse seu filho, e informar o líder do clã e marcar o seu nome na família deles. Basicamente, ele tava querendo adotar o Prota. Pô, e diante disso, o Prota ficou muito feliz, né? Imagine ser chamado de Nangong Hui. Se ele tivesse o sobrenome Nangong, ele não precisaria fazer mais nada na sua vida. Só que ouvindo esses pensamentos do Prota, os espíritos do colar lá ficaram loucos, questionando se ele tava pensando em por algum acaso morrer cedo. E caso o Prota tivesse pensando em fazer isso, o Xiao ia tomar o corpo dele e de arrasta pra China. E bom, aparentemente o Tio Ryuki lá tinha o mesmo pensamento do Prota, e já começou a se apresentar por um ancião chamando de Nangong Ryuki, pedindo para que ele também tivesse o sobrenome Nangong. E vendo esse ato aí, os espíritos ficaram totalmente loucos, declarando que aquele ali era o pior da família. Só que o velhote gigante lá não aceitou. Tipo assim, o Tio Ryuki tinha uma habilidade interessante e tal. Contudo, ele tinha várias pessoas iguais a ele no clã. Por essa razão, ele não iria aceitá-lo. E o Prota, na maior cara de pau, declarou como ele se atreveria a mudar o sobrenome que seus ancestrais o entregaram. Por isso, ele não poderia aceitar. E ouvindo isso, o Tio Ryuki ficou chocado. E o velhote ali, o grandão, falou que o Prota realmente achava que era alguma coisa. Enquanto isso, os espíritos ficou bem feliz com o Prota. Só que até o velhote gigantão ali, tava refletindo que o Prota era a pessoa mais talentosa que ele ouviu nos seus 500 anos. Então, seria uma grande perda se ele deixá-lo ir. E como o Prota não queria ser meio que afiliado a nenhum outro clã, tendo que mudar de sobrenome, ele queria transformar o Prota em um discípulo externo. E como o próprio nome diz, ele é bem semelhante ao discípulo interno. E excluindo as técnicas tradicionais do clã, qualquer outra coisa pode ser ensinada a eles. Então eles ainda podem ser tratados como artistas marciais daquele clã. E diante disso, o Prota perguntou aos seus ancestrais se ele poderia fazer isso, né? Porque querendo ou não, ele precisava de algum tipo de cooperação com o clã Nangong. E depois de entrar em uma breve discussão, o Cao Cao declarou que não via problemas com isso. E assim, se ajoelhando diante deles, o Prota declarou que oferecia os seus cumprimentos ao seu mestre. Daí o velhote gigante lá falou que primeiramente ele não poderia manchar o nome do clã Nangong, segundo, ele não poderia simplesmente fugir quando o clã estivesse em perigo, e terceiro, quando eles requisitaram a presença do Prota, ele deveria ir até eles. E o Prota precisava jurar sobre isso. E ele confirmou que sim, e no momento seguinte o velhote já fez
uma pergunta ao Prota, questionando de como é que ele tinha aquela energia interna sem fazer parte de um clã focado em artes marciais. E o Prota rapidamente já ia começar a inventar uma desculpa. Entretanto, o velhote falou para ele não mentir, porque era impossível ele falar que ninguém tinha ensinado ele, já que o corpo do Prota claramente não tinha vestígios de artes marciais. E diante disso, o Prota perguntou ao Deus da Espada o que ele deveria fazer. E o velhote continuou perguntando se ele tinha utilizado alguma erva ou elixir milagroso, mas mesmo que ele utilizasse um elixir, ele teria grande dificuldade em utilizá-lo de forma eficiente. Mas como o Prota tinha muita energia interna, isso significava que existia um grande clã apoiando ele. E outra, era muito difícil de acreditar que o Prota foi capaz de acumular tanta energia interna e abrir os seus meridianos utilizando elixires. Nenhuma técnica secreta era capaz de fazer tal coisa. E o outro velhote, o baixinho, comentou que se ele tivesse utilizado a técnica secreta do clã deles, provavelmente isso aconteceria. Contudo, o velhote gigante declarou que ele não tinha dominado ela, então ele não tinha certeza se ela poderia realmente fazer isso. Só que vamos supor, se o Prota tivesse uma técnica desse nível, por que ele não sabe de nada de artes marciais? Por isso, para os velhotes ali, o Prota era realmente uma pessoa envolta em mistérios. E agora, da perspectiva do Prota, ele notou que os velhotes inteligentes pra uma pega, só que ele também não poderia falar a verdade pra eles. Nisso, o Deus da Espada falou que esses velhotes seria muito ousado para tentar controlar os seus descendentes com seus cérebros fracos. E isso pegou o Prota de surpresa, né? Porque ele tinha utilizado muito poder da alma e não conseguiu falar agora há pouco. De qualquer forma, o Prota rapidamente perguntou como que ele deveria resolver essa situação. E a primeira coisa que o Xion ali declarou é que o Prota não poderia dizer, em nenhuma hipótese, que ele era seu descendente, já que na história ele nunca tinha deixado um. Em vez disso, ele deveria dizer a eles que, por causa de um especialista secreto, ele conseguiu obter um poder e conhecimento. E o Prota fez realmente isso, mas é óbvio, ele jogou uma historinha por cima. Só que tava na cara que esse negócio não ia enganar os velhotes ali, né? Eles até perguntaram se por algum acaso o Prota tava lendo historinhas demais, ou ele achava realmente que eles poderiam acreditar nessa história. E se essa pessoa realmente existisse, cadê ela? Já que ele é tão forte assim, por que ele não vem bater de frente com ele? E o Prota ficou insistindo que era verdade e tal. E o velhote declarou que se o Prota tava dizendo a verdade, então pelo menos o básico estaria em sua mente, né? E o Prota confirmou que sim. Nisso, o velhote declarou que então o Prota deveria mostrar. Contudo, o Prota nunca tinha praticado um único movimento, então como que ele poderia performar? E isso, por algum motivo, deixou o velhote ainda mais pistola, questionando se o Prota tinha aprendido as artes marciais em um livro, pois elas não são brincadeira. Daí ele disse a mesma coisa que o Deus da Espada, que se as artes marciais pudessem ser aprendidas através de uma folha de papel, qual seria a razão de clãs de artes marciais existirem? Nisso, o Prota comentou que o templo Shaolin tinha vários registros de artes marciais, só que o velhote respondeu que não importa o quão detalhado seja um documento, sem um mestre ainda para ensinar eles, aquelas imagens apenas seriam fórmulas que as pessoas nunca iriam entender. E outra, não teve nenhum registro na história de alguém que utilizou um livro de artes marciais colocar o pé sequer no estado de aceleração, que pra quem não lembra é o estado que o Prota tá atualmente. Nisso, pra calar a boca do velhote ali, o Xion falou para o Prota apenas declarar ao velhote que eles deveriam ter um duelo marcial verbal. Basicamente, pra quem não sabe, seria meio que uma luta de imaginação, sabe? O Prota ia falar os movimentos, o velhote ia pensar e ele depois ia reagir a isso. E é obviamente que o Prota fez isso rapidamente, pois se ele quisesse ter a aprovação de pessoas do calibre do velhote ali, teria que ser num duelo marcial verbal, já que o Prota não treinou nada no seu corpo. Só que aí entra um problema, né? Como os dois saberiam o movimento um do outro, já que eles não podem divulgar a técnica de espada? Daí o Prota colocou tipo uma regra. Ele iria lutar contra ele utilizando as técnicas dos passos estelares, e eles iriam limitar o Chi apenas ao equivalente de 10 anos de cultivo. E tipo assim, esses movimentos, esses negócios aí é o mais básico do básico, sabe? E esse movimento dos passos estelares ali é como se fosse um passe gratuito, sabe? Todo mundo tem, todo mundo já ouviu falar alguma coisa. Então era um conhecimento meio que comum. E com isso o velhote aceitou o duelo, já que eles estariam utilizando a mesma arte marcial. E o velhote já estava meio confiante nas suas habilidades, declarando que ia deixar o Prota fazer o primeiro movimento. E bom, daqui pra frente eu tô lascado, porque vocês vão talvez conseguir enxergar aqui, mas não vai entender bolhufas nenhum. Mas de qualquer forma, vambora, né? Porque isso faz parte da história principal. E no primeiro movimento do Prota, ele mirou no torso do velhote. E o velhote utilizou os passos estelares para desviar da técnica e atacou o seu abdômen utilizando o ataque do grande dragão. E o Prota utilizou o mesmo movimento para desviar e utilizou a técnica do ataque interno para flanquear direito e mirar no seu ponto de acupuntura cerebral. E o velhote já tava achando que os movimentos do Prota era estranho, porque ele tava desviando muito e tava tentando acertar o seu ponto de acupuntura cerebral. Eu tô falando pra vocês, eu não vou entender bolhufa, vocês também não. Mas
aparentemente o velhote aceitou esse ataque de frente do Prota e nesse meio tempo também atacou, usando a mesma técnica de ataque interno do Prota e mirar nos seus canais de Chi. E para meio que se salvar desse ataque, o Prota utilizou todos os seus 10 anos de Chi ao extremo para meio que reforçar seu corpo e suportar o ataque. E nesse meio tempo ele contra-atacou e mirou no pescoço. E ouvindo isso, o velhote já ficou feliz, declarando que o Prota finalmente começou a atacar. E então ele já começou a aumentar o Chi dele igual o Prota tinha feito, mas no meio do caminho ele começou a refletir em algo. O Prota tinha acabado de utilizar o seu Chi interno para bloquear o seu ataque, e depois disso começou a atacar. E se continuasse desse jeito, no máximo o Prota conseguiria utilizar 3 técnicas até o Chi dele acabar. Daí ele começou a pensar um monte de coisa aqui que não vai entender bolhufas nenhuma, que nem eu disse. Daí ele falou assim: ah, eu vou cancelar meu ataque e voltar pra trás. E ouvindo isso, o Tion ali já ficou meio revoltado, questionando se por um acaso o velhote achava que lutas marciais verbais são algum tipo de brincadeira, já que se essa luta fosse na vida real, o oponente não deixaria ele cancelar um movimento. Daí o Prota falou a mesma coisa que o Xion tinha dito pro velhote, e ele sabia que isso era verdade, né? Então, depois que ele desviou do ataque do Prota, ele mirou no torso dele utilizando o ataque do Grande Dragão. E diante disso, o Prota desviou do ataque, enquanto previa os movimentos da parte inferior do velhote. E por fim utilizou o ataque de Ascensão para cortar o mestre de baixo pra cima. E com isso, o velhote perdeu, o que chocou bastante o velhote estudioso, já que o seu irmão mais velho ali era conhecido como um espadachim celestial. Porém, ele foi derrotado pelo Prota em 4 rodadas, enquanto o outro velhote pequeno também estava refletindo a mesma coisa. E já o velhote gigante ficou muito feliz, na verdade, declarando que baixou sua guarda e que utilizar seu Chi tarde demais foi sua ruína. Só que é óbvio que ele não ia aceitar a derrota e pediu por mais uma luta. E o Prota falou que iria fazer isso. Entretanto, o velhote precisava dar o seu melhor, como se fosse uma luta de verdade. E o velhote aceitou e mais uma vez deu a vantagem para o Prota começar o primeiro movimento. E é óbvio que a partir daqui eu não vou ficar explicando mais luta, porque esse aqui não é nada interessante. Mas pelo rosto dele ali você já sabe o que aconteceu, né? Mesmo depois do velhote ter lutado pela segunda vez contra o Prota e dando a vantagem para ele no primeiro movimento, ele perdeu mais uma vez, só que dessa vez foi em 9 movimentos. E aqui ele repetiu a mesma coisa, elogiou o Prota, blá blá blá, e mais uma vez ele pediu outra luta. Só que dessa vez ele falou que o Prota tava meio que apelão demais, né? Daí ele não queria dar a vantagem do primeiro movimento. E dessa vez quem deu a vantagem do primeiro movimento foi o Prota. Você vê, né? O aluno já superou o mestre. O problema é que dessa vez foi mais humilhante do que a última. Ele perdeu em 5 movimentos. Só que não, dessa vez ele vai conseguir. Tá parecendo aqueles cara que faz aposta e fala assim: não, eu vou conseguir recuperar. Daí pra frente o velhote perdeu 13 vezes consecutivas, e todas foram em menos de 7 movimentos. E vendo isso, o velhote mais novo falou pro velhote gigantão ali que ele deveria desistir, né? Já tava bom. Só que é óbvio que o orgulho ia falar mais alto. Daí ele ficou falando tudo o que aconteceu até agora. E o velhote meio que começou a entender mais ou menos o que o Prota tava tentando fazer. Só que ele declarou que como o Prota aparentemente conhecia mais da técnica do que ele, isso era meio que uma desvantagem para o velhote. Olha a cara de pau desse meliante. Por isso ele questionou o Prota se ele pelo menos poderia ter, sei lá, umas 2 semanas para entender a essência dessa técnica. Que pra quem que tá perdido aí, ele tá falando da técnica que eles estão utilizando aí, que é aquela técnica dos passos celestiais lá. Dito isso, o Prota aceitou, né? Declarando que em 2 semanas eles teriam outra luta de artes verbais novamente. E depois disso o velhote simplesmente sumiu. Só que também isso é meio injusto, né? O Prota tava usando hack ali. Porque imagine o que iria acontecer caso ele soubesse que seu oponente na verdade é o deus da espada. E nesse instante o Choryuki aproximou do Prota questionando quem diabos era ele. Porque tipo assim, ele treinou pra uma pega e ele tava até conseguindo imaginar um pouco a luta dos dois. E pelo que ele pôde perceber, o Prota era um gênio, se não até mais alto do que isso. Sem mencionar o fato de que ele tava mantendo seu Chi interior escondido. E diante disso, o Prota falou que ia explicar pra ele mais tarde e tal. E nesse momento o velhote lá, o estudioso, refletiu que tinha conseguido encontrar um talento e só tava pensando em apresentar eles aos anciões. Porém, ele se provou ser muito melhor do que ele tinha pensado. Daí ele pensou que a Hye Hwa e a Yun-Su já tava casada, que eram umas outras meninas do clã. Só que tinha a Ga Yuong, que tava solteira. E aparentemente o outro velhote tava pensando a mesma coisa. E ele questionou o Prota se ele já tinha ouvido falar da Nangong Soso, a flor mais bela de Nangong. E o Prota comentou que não existe ninguém em toda Anhui que não soubesse dela. E o velhote menor lá declarou que essa Nangong Soso aí era neta dele. Por isso ele iria apresentar o Prota a ela. Porém, o velhote estudioso declarou que a Soso já tava noiva. E era com ninguém menos que o pequeno dragão do Monte Hua. Só que o velhote cagou e andou pra isso, falando que não
ia dar a sua Soul Soul para um monge quebrado como aquele. E bom, um tempo depois o Prota foi encontrar ela, né? Só que ele notou que a situação tinha ficado um pouco estranha. E claro, é bom que os anciões tenham uma boa impressão dele e tal. Só que ficar 15 dias preso ali é muito, já que ele tinha que voltar para seu clã, expandir os seus negócios e também visitar a sepultura da espada. E agora ele deveria encontrar a flor mais bonita de Nangong. De qualquer forma, olhando ao redor, o Prota notou que a sala que ele estava cheia de instrumentos musicais de escala pentatônica, que é uma escala aí muito utilizada nos dias de hoje em improvisação, mais especificamente utilizada em jazz, blues e rock. É como o Prota não tinha nada pra fazer, e nessa época não tinha um celular pra ficar mexendo, né? Ele simplesmente começou a tocar. Ele fez o básico, ele sabia do dó, ré, mi, fá, sol. Isso porque na época da sua universidade ele tocava guitarra, então ele pelo menos não era tão leigo no quesito música. Só que justo nesse instante, a Nangong Soul Soul apareceu, questionando como o Prota tinha feito aquilo. E no instante seguinte o Prota já pediu desculpas. Só que a Soul Soul ainda queria saber como é que o Prota tinha feito aquilo, porque para ela o Prota tocou 3 notas ao mesmo tempo e fez uma nota harmônica. E isso nessa era que o Prota tava não era tão normal com um instrumento só. Geralmente para fazer uma nota harmônica teria que fazer com outros instrumentos juntos. Por essa razão ela rapidamente pediu para o Prota ensiná-la a fazer isso. E o Prota explicou que aquilo ali na verdade era bem simples, mas antes disso ele pediu para ela afinar aquelas outras cordas que estavam meio desafinadas. E ela falou que ia fazer isso e perguntou qual era. E o Prota falou que a nota que ele queria era entre a Mi e a Sol, e a nota do meio entre a Lá e a Dó. E bom, um tempo depois ela meio que afinou, não sei como, mas ela afinou. E ela comentou que aquilo ali então provavelmente que o Prota pediu para ela fazer era para afinar um Fá sustenido. E a outra que ele tinha falado era um Dó sustenido. Cara, eu não sei se é isso daí não, né? Mas sei lá, eu não faço a mínima ideia, não sei tocar nada. O máximo que eu sei tocar é a campainha. Daí o Prota começou a explicar que quando os sons se combinam um com os outros, são chamados de harmônicos. Por isso que eles iriam começar com o acorde Dó. E ela ficou bem impressionada com o som do acorde Dó. Só que ela não sabia o que era isso. E como o Prota não sabia como iria explicar pra ela, ele só continuou. Daí o próximo acorde foi o Ré, o que ela declarou que era um som muito bonito. E assim o Prota continuou ensinando. E vendo toda essa situação, o velhote menor lá questionou como diabos um cara que nem o Prota apareceu na família deles, pois nem mesmo os jovens talentos da família deles conseguiam fazer a Nangong Soul Soul sorrir daquela maneira. Meu Deus do céu, o português está indo pro lixo. Mas voltando para o lado deles, o Prota tinha chegado num ponto em que ele sabia o que fazer, mas ele não tinha capacidade ou habilidade para fazer isso. Mas como o Prota já tinha ensinado a teoria, a Nangong, que já mexia muito com isso, foi pra prática. E assim ela começou a tocar uma bela música. E como referência, só pra vocês saberem, já que a gente não chegou no grau de evolução humana pra escutar a imagem, a música que ela tava tocando é bem semelhante a Girls Like You do Maroon 5. E ela já começou a elogiar o Prota, falando que ele era impressionante. Só que o Prota comentou que as habilidades dele não eram tão boas assim. E outra, ele tava impressionado que ela tenha se interessado pelas habilidades dele. Nisso, o velhote já cortou o papo deles ali, declarando que a música que ele tinha ouvido era muito boa. Então seria muito difícil ele ouvir música de outros músicos. De qualquer forma, ele questionou o Prota do que ele achava da Soul Soul. E bom, olhando para ela, o Prota refletiu que já viu todas as lindas celebridades da Coreia com seus próprios olhos. E honestamente falando, ela só tava acima da média? Mas é óbvio que ele não falou isso, né? Ele declarou que ela era tão bonita quanto os rumores dizem. E é claro que o velhote ficou muito orgulhoso. E pra se livrar daquela situação, o Prota falou que tava de saída. E aparentemente ele tava indo para a corte anciã, já que o velhote maior lá, o gigante, que eu não sei o nome desses velhos ainda, tá me dando raiva já, tava meio que chamando o Prota pra estudar. E o velhote menor ali comentou que o Prota deveria ter perdido pro outro, já que ele não ia ficar tão animado pra aprender as coisas. E bom, já mais à noite, quando o seu irmão já tava dormindo, o Prota comentou que queria conversar com o deus da espada. E ele questionou o que ele tinha feito com o corpo dele, já que os anciões do clã Nangong estavam muito impressionados. E o Xion declarou que aquele ali era o seu método de cultivação exclusivo, e ele tinha enraizado essa técnica de cultivação da grande espada celestial no corpo do Prota. Só que como ele tinha dito desse jeito, o Prota perguntou se era tão impressionante assim. E o Xion não entendeu muito bem, não era essa a resposta que o Prota queria? E o Prota acrescentou que ele tinha feito alguma coisa no seu corpo. Então, o mínimo que ele deveria saber é o que tinha acontecido, pois ele estava meio preocupado porque a energia interna dele estava girando muito mais rápido do que antes. E o Xion declarou que agora que os meridianos do Prota foram abertos, era normal sentir algum tipo de aceleração na energia interna. De qualquer forma, o Prota não precisava se preocupar, já que ele seria capaz de obter um núcleo de energia completo dentro de 3 anos. E diante disso, né, meio que mudando um pouquinho de assunto, o Prota perguntou se essa técnica de cultivação de energia interna é mais poderosa que a arte divina da origem celestial, que
somente os patriarcas do clã Nangong podem aprender. E óbvio que o Prota fez a pergunta mais tola, né? Euxion declarou que se existisse qualquer arte divina que pudesse se comparar com a sua técnica da cultivação da grande espada, seria somente a arte divina da Mahan Brahma de Huineng ou a arte divina de Sanfeng. E também tinha a arte da última origem do deus marcial. O Prota refletiu que, baseado no quão bem eles falam de outras técnicas, por exemplo, como a arte divina do amanhecer violeta da seita do Monte Hua e a arte divina do demônio celestial, deveria estar no mesmo nível que a dele. Então, nisso, Xion apenas falou para o Prota nunca mais mencionar perto dele sobre as artes inferiores da facção demoníaca. E sobre essa arte divina do amanhecer violeta, ele nunca tinha visto ela. E o Prota perguntou, né, se a seita do Monte Hua não existia na área dele. E o Xion declarou que tinha, só que eles não tinham uma arte divina do amanhecer violeta. Provavelmente isso foi algo inventado pelos descendentes deles. Mas basicamente essa conversa toda foi pra mostrar o quê? O Prota tinha enraizado dentro dele uma das 5 melhores artes divinas de todo o Murim. Só que o Xion declarou que a energia interna foi forçada dentro do Prota. Então logo ele iria sentir os efeitos colaterais. Por isso ele não precisava agradecê-lo. E o Prota não sabia nada desse negócio de efeito colateral, né? Porque ele não falou nada. E o Xion falou que isso deveria ser óbvio, porque o Prota pulou muitos estágios e nem tinha experiência. Só que o Prota ainda não estava entendendo nada, como assim níveis e estágios. E o Xion explicou que se uma arte divina fosse algo tão simples, então todo mundo em Jinghu deveria ter uma ou duas técnicas no repertório. Basicamente o que o Xion fez ali foi utilizar uma força avassaladora de Chi para abrir os meridianos do Prota e gravar forçadamente a técnica de cultivação da grande espada celestial. Então, em palavras ainda mais simples, bem grosseiramente falando, se o Prota encontrasse um artista marcial do mesmo nível que ele perderia. E esse seria o maior efeito colateral. E para resolver esse problema, o Prota precisava ir para a sepultura da espada. Pois atualmente, colocando em, vamos supor, se ele fosse um bebê, ele teria a força de um adulto, é isso. E bom, diante desse assunto, o Prota notou que depois de ele terminar seus assuntos em Heifei, ele precisava ir direto para a sepultura da espada. E agora, já no outro dia, do lado daquele velhote gigante, ele tava ainda fazendo luta de verbal lá, eu esqueci o nome, arte marcial verbal. E aparentemente o carinha que ele tava lutando contra ou treinando era o filho dele. E como ele não poderia meio que negar o seu pai, ele tava lutando faz 2 dias. O problema é que ele tava tão cansado que ele não tava nem prestando atenção nos movimentos que ele tava fazendo. E o velhote já começou a humilhar ele, falando que ele não deveria fazer aquilo e por isso que ele tava naquele nível ainda. Daí ele fez um movimento muito louco lá que não vai adiantar nada explicar e no fim o filho dele perdeu. O que obviamente deixou o velhote muito feliz, porque era assim que deveria acontecer, ele que deveria ganhar. E diante de toda essa humilhação, o filho ali falou que ia meter o pé. Já fazia 2 dias que ele tava ali e ainda tinha que ser humilhado. Só que o velhote cagou pra ele, tava pensando nos movimentos que o Prota poderia ter feito nesse caso. Daí ele começou a falar consigo mesmo e o filho dele perguntou por que ele tava tentando aprender a técnica da espada dos 3 elementos, que era aquela mesma lá dos passos celestial e blá blá blá. Na realidade, ele queria saber quem diabos era a pessoa que fez o seu pai ficar tão obcecado com a técnica da espada dos 3 elementos. E bom, é isso, né, muchachos? Nós tem que deixar o carinha dormir, né? Faz 2 dias que o coitado não dorme. E eu tô quase a mesma coisa, eu acho. Tô brincando, calma, relaxa. Bom, se vocês querem a continuação dessa obra, comenta aí, me erra, sei lá, né? Porque o velhote ele não deixa o filho dele dormir. O filho só devia ter falado, me erra, pai, pelo amor de Deus, tô com sono. É bom, já tô enrolando demais. Se vocês puderem hype o canal aí, fazendo um favor, está muito perto do 100k. Tamo do lado aí praticamente. Compartilha com seu amigo, se for possível, compartilha com um amigo que gosta de manhwa, né? Porque não vai adiantar você compartilhar com a sua avó. Quer que ela vai assistir manhwa? E bom, já enrolei demais, vai logo pro próximo vídeo, tá? Vai lá, vai lá.